Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak. Olá, pessoal, eu sou Isadora Almeida. Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, os 100 melhores discos brasileiros da década de 2020 até agora. Cada um de nós montou uma seleção com seus 25 discos favoritos e, segundo a matemática, juntando os 4, fecha 100. E é isso, não vamos perder tempo, porque a lista está enorme e eu sei que vocês adoram esses listões. Certo, meus amigos? Certo. Mas antes o que? Renan Guerra, nossa Tashin Tracy em uma pessoa só. Meu Deus, você quer que eu seja presa ainda, né? Falando dessas atrocidades. Antes você deve seguir a gente nas redes sociais, @podcastvfsm, em todas as redes sociais. E se você gosta do nosso trabalho, você também pode compartilhar nossos episódios, avaliar na plataforma de streaming que você nos escuta, indicar o podcast VFSM para os seus amigos. E você também pode apoiar a gente no apoia.se/podcast VFSM. A partir de R$5 você tem acesso a vários conteúdos com bastante antecedência, participa do nosso grupo fechado para apoiadores e também pode assistir as nossas gravações. E os nossos ouvintes continuam fiéis, mesmo quando a gente faz uma gravação atrás da outra, não é, Cláudio? Exato, estamos gravando em 2 dias seguidos aqui. E temos aqui com a gente Miriam Marinho, Fabrício Neri, Leonel Moura, Vinícius Correia, Rodrigo Berg, que vão dar os seus palpitacos ao longo da gravação aqui. Vamos falar sobre música, meus amigos? Bora! Década de 2020, começamos esperançosos, caímos no meio de uma pandemia, ficamos em casa, tivemos que repensar as nossas vidas e os nossos modos de vida, mas a música não parou nesse tempo todo ali. Inclusive, eu acredito que foi uma das coisas que manteve a gente inspirado nesse momento de instabilidade global ali, de incertezas, o que seria o mundo depois. Ficamos felizes quando os shows foram reabrindo, vimos uma nova onda da música brasileira, uma explosão de música brasileira nos festivais aqui e no exterior também, e já alcançamos, meus amigos, metade dessa década maluca. Não parece que foi ontem que começou 2020, e agora estamos aqui nesse momento aqui para relembrar alguns dos principais trabalhos lançados nesses últimos 5 anos. Só para explicar, são válidos apenas discos lançados entre 1º de janeiro de 2020 e 31 de dezembro de 2024, então totalizando aí 5 anos. Para a seleção, eu me baseei em montar a lista resgatando trabalhos que a gente trouxe nas outras edições que a gente fazia anuais dos melhores discos. Fiz também uma seleção de discos bem avaliados em agregadores de notas, como o AOT, o Rate Your Music. Então, fiz uma saladona aqui e aí coube a cada um selecionar seus 25 favoritos ali. E aí não adianta, vai pro critério de melhores e piores, mas vai ter sempre aquele gostinho pessoal, vai ter sempre o seu favorito, aquela banda do coração, aquele artista do coração que a gente quer muito compartilhar de novo com vocês. Foi assim pra vocês? Como é que foi pra montar essa seleção dos seus favoritos da década? Pra mim foi um pouco difícil, porque eu não podia repetir artista. Esse já tinha pego Luísa Liane, ela tá uma porção de disco foda nesse meio foda. Tempo. E aí Um disco só? Tá louco? Não, ela tem uns 2 nos anos 2010, não tem? Nos anos 2020. 2010 não, ela tem, mas a gente tá falando 2020. Ó a memória do louco. O azul não é de... O azul moderno é de 2018. É 2018. É verdade, 18. Ela demorou 19. Mas então, tem outros exemplos que cabem nisso, assim, de bandas que alguém já pegou. Isso tem mesmo. Mas, vocês têm que me agradecer, porque eu fui muito de coração Sim. aberto. Eu deixei várias coisas pra vocês que eu falei, eu poderia ficar, Mas pegou também. Eu vou compartilhar, então, porque exato. a década de 10 me ensinou isso, a ser mais uma pessoa que dá. Eu achei, e amiga, eu recebe achei. menos. Porque hoje eu fiz o Nick, eu deixei pra última hora e eu entrei e você tinha deixado tudo organizadinho e separou uns discos ótimos pra mim. Viu? Estamos assim, muito piscianas Sim, hoje. alinhadas. Do bem, tá? Mas eu acho que é isso, essa lista, tipo... Juntando, a gente vai formar esses 100 e é o nosso Megazord, que é o que significa o que a gente tá construindo todos, né, esses anos. E é muito louco, porque a gente tá na década de 20 juntos desde sempre. Olha isso. Que a gente começou essa caralha aqui em 18? E o Renan entrou em 2021. 20? Eu acho que é final de 2020. Não na é? pandemia que eu entro. Outubro, Ah lá. por ali, no setembro. Então estamos todos juntos aqui. E acho que pra minha lista, acho que para suas também, a gente não tem nenhuma ordem específica. Eu pelo menos não tenho.
Eu também não A coloquei meu em não tá, ordem, tipo… A minha tá de por Jura? ano, eu coloquei de ano a ano. A minha assim. não faz muito sentido por ano, porque tem anos que tem bem menos coisa, tem anos que tem mais coisa. Eu Então, também. Mas eu gostei de ver isso pra perceber quais anos tinham mais discos. E, por exemplo, 2021 foi o ano que mais entrou discos e depois 2024. Então, achei legal acho ver que o meu também. esses Acho que o pesos. meu assim. É que eu acho que 2020 tinha muita gente com disco pronto e que adiou de segurou. lançar. E teve gente que não conseguiu finalizar seus discos em 2020. Também tem essa questão, assim. Sim. É uma dificuldade. A gente vai falar disso, eu acho, no caminho. Boa. Vou começar aqui com o meu primeiro da lista. Vou trazer meu disco favorito de 2020, que é o SD9 com 40 graus.40. Um descasso de grime, um dos grandes exemplares de grime da década. Trabalho que apresenta esse rapper carioca que eu acho sensacional. E dentro desse disco tem outros nomes importantíssimos que também lançaram outras coisas ao longo da década. A gente vai ter Vor, a gente vai ter Leal, a gente vai ter Nina do Porte ali também. É um disco que discute criminalidade, discute o Rio de Janeiro, discute sexo, drogas, celebração, as conquistas do SD9 e tudo isso com uma batida, uma produção eletrônica finíssima que acompanha você da primeira à última faixa. Descasso. Boa. Bom, eu vou começar com um álbum também de 2020, também de rap, de grime, de brime. Estou falando de brime, galera. O álbum do César V com o Febem e o Flisos. Essencial, álbum divertidíssimo, que tem também a temática ali de futebol na capa, traz muito do que o grime constrói, né, nas ruas de Londres. Acho muito interessante a junção dos três e eu acho que é o currículo, né, assim, dos meninos que eles vão brilhar nos outros anos, né, porque vai mostrar muito do que o César V faz, do que o Febem faz, do que o Flisos faz, e eu acho que eles vão reverberar muito nesses próximos anos em trabalhos independentes e de outros artistas também. Perfeito, amiga. Pra minha primeira, eu vou com Tuyo, com Chegamos Sozinhos em Casa, um disco de 2021. Discão. Lindo. Eu não sei, é uma afirmação dos três, assim, como desse trio como uma potência. Não sei, assim, solidifica eles num lugar de ir pra música eletrônica também, de experimentar muita coisa. Esse foi um disco que na época foi lançado em 2 partes, né? O volume 1 e o volume 2. Os dois juntos é um negócio gigante, assim, tem tipo 19 Repleto faixas. de participações especiais também. É muito bom. E acho que é isso, assim, traz o R&B dos discos anteriores, do Pra Curar e tudo mais, mas leva pra outros caminhos que eles estão caminhando até agora, assim. Acho que cada disco vai pra um novo lugar. E o Chegamos Sozinhos em Casa tem um pouco disso ali, além de trazer letras lindíssimas, doloridíssimas, enfim, é um disco lindo. Bom, pra minha primeira escolha, eu vou com um disco que cheira a álcool gel, que é o do Meu Coração Nu, do Zé Manuel, de 2020. É um disco que ele vinha trabalhando há bastante tempo, que ele lançou ali no meio da pandemia. Eu acho que marca uma virada importante na carreira dele. Esteticamente, visualmente, tem várias questões novas que ele traz para o trabalho dele. Eu acho que uma grande parcela do público descobre o trabalho do Zé Manuel a partir desse disco. É um disco que navega pelas referências dele, que vem de um universo clássico, de uma MPB clássica, mas também dialoga com o pop e com outras experiências afro-brasileiras. Então acho que é um disco extremamente bonito. Saio do grime e vou pro metal, porque em 2020 é lançado o Catairá, com toda a história pela frente, um dos 2 discos que o Caio Lemos lança nesse ano. Caio Lemos, pra mim, é o grande nome do metal brasileiro dos anos 20, um cara que faz tudo sozinho, combina a questão do black metal atmosférico com elementos de música caipira, da música sertaneja, da MPB. Ele tem inúmeros outros projetos, como o Vauruvan e o Bri, que eu gosto bastante, mas o que ele faz no Toda a História pela Frente, que são 3 faixas altamente atmosféricas, com conceito meio folk e que depois vai ficando cada vez mais raivoso, mais intenso, mais catártico. A imagem de capa, que é uma pintura de um caminho pelo meio de uma floresta, eu acho que sintetiza muito aquilo que ele explora dentro desse disco e em todos os outros trabalhos posteriores do Catairá, que eu acho sensacionais. Boa! Bom, vou seguir aqui em 2020 ainda, vou falar de Lué de Luna, com Bom Mesmo é Estar Debaixo d'Água, seu segundo álbum dela. Meu Deus, que revelação, né, assim, de tipo potência, como ela consegue cantar maravilhosamente nesse álbum.
temas pesados, mas ela consegue colocar de uma forma muito bonita, assim. Eu gosto de tudo nesse álbum. O projeto gráfico eu acho maravilhoso. Eu tenho vinil. Amei depois, né, ver ela cantando essas músicas. Eu acho tudo brilhante, assim. E eu acho que colocou a Lued Luna como uma das maiores intérpretes, assim, da nossa música contemporânea. Tipo, eu sou completamente apaixonada por esse álbum. E rendeu, porque ele teve desdobramento depois com uma versão extra desse disco. Ele teve a versão ao vivo, teve um monte de coisas, teve espetáculo ao vivo, teve festa. Então acho que foi um trabalho assim que rendeu pra mais do que o ano que ele foi lançado, né? Total. Bom, pro meu próximo eu vou com Aie, com Transes, né? O segundo projeto da Larissa Conforto, ex-baterista da Ventre. E acho que aqui ela se prova como uma musicista completa, assim. Ela traz coisas de músicas muito diferentes, assim. Tipo, tem um pouco de Rosalía, tem um pouco de Flying Lotus. Mas tem muita brasilidade, tem muita coisa latina. Eu não sei, ela experimenta com timbres eletrônicos que ela não tinha na ex-banda dela, né? Mas ela já tinha testado algumas coisas no primeiro projeto dela, que é o Gratitrevas, de 2020. E fora isso, tem uma ligação espiritual com a Umbanda que é muito bonita, assim. É muito confessional e devocional esse disco, assim. Acho que ela se abre para esses caminhos e deixa tudo isso permear esse disco, assim. É bem bonito. E tem uma edição do Por Trás do Disco que Renan Guerra e eu gravamos com ela também, discutindo faixa a faixa desse álbum maravilhoso. Boa. Para minha próxima escolha, eu vou com o disco Noturno, da Maria Bethânia, de 2021. Ai, amo. É um disco que tem a produção do Letier Slate, é um dos últimos trabalhos dele, que viria a falecer alguns meses após o lançamento do disco. É um trabalho muito bonito, que eu acho mostra a maturidade da Bethânia, tanto em conexão dela com compositores que já são meio que clássicos ali no seu repertório, como a Adriana Calcanhoto, mas também uma conexão, um diálogo com compositores super jovens, como o Zeca Veloso e o Tim Bernardes. Então acho que é um disco que mostra muito esse olhar da Bethânia ainda para a canção, mas para a canção do seu tempo também. Acho que é um trabalho que reforça essa pesquisa dela em torno da música brasileira. Quem canta é a Madeira. Foi com essas palavras que o Kiko Dinucci definiu Rastilho, que é o disco que ele lança em 2020. Kiko Dinucci que vinha ali de os trabalhos em carreira solo, depois forma um Metá, trabalha com a Jussara Marçal numa série de obras, com o Thiago França também. Para mim, um dos grandes compositores da cena paulistana. E ele lança esse disco que para mim é um espetáculo, desde a imagem de capa, que a gente tem aquelas flores e aqueles alimentos sendo decompostos ali. É um disco que ele busca inspiração no violão do Sérgio Ricardo, no violão do Geraldo Vandré, ele bebe muito da trilha sonora de Bacurau também. É um disco que tem uma parceria incrível dele com o Rodrigo Ogi, que ia respingar no trabalho solo do Ogi posteriormente também. É um disco com foco em violão, o Kiko que vinha de uma carreira com muito estudo em guitarra, e aqui ele pega o violão, ele transforma o violão numa coisa espetacular. É um dos discos que inaugura essa década e vai apontar direções para vários outros compositores que vão vir posteriormente aí. Boa. Bom, vou seguir aqui, número 3 aqui da lista, Marina Sena com De Primeira, álbum de 2021. Eu acho um dos grandes álbuns, assim, eu volto nesse álbum literalmente todo mês. É um álbum que continua na minha vida, assim. Eu acho ele brilhante até hoje, todas as faixas, cada faixa tem uma linguagem ali. Eu acho que é um puta material de apresentação, mostra como a Marina Sena, tipo, pode ser versátil. Eu acho esse álbum de muito bom gosto, assim, tipo, tudo nele é divertido, mesmo que tenha algumas letras um pouco mais profundas, né, algumas faixas, mas ele é muito pra cima. Identidade visual maravilhosa, com o que ela tinha, com o dinheiro que ela tinha, ela falou que conseguiu, né, fazer ali, que não era muito dinheiro, mas ela conseguiu fazer e fez, entregou. Tem um Por Trás do Disco que eu e o Renan, a gente gravou com ela antes dela estourar com Por Supuesto, e ela fala sobre isso, que ela queria que Por Supuesto estourasse no TikTok. Então é muito legal esse papo, quem quiser vai ouvir. Então, assim, continua sendo um dos melhores álbuns, na minha humilde opinião, de música pop brasileira. Concordo. Dá de mais tempo ainda. Acho muito bom. Sim, concordo muito, amiga. Bom, pro meu próximo eu vou com o produtor paranaense Tui. Ele lançou em 2021 o disco Casto 4. É um disco bem divertido, assim, ele parte do city pop dos anos 70 e 80, né, desse pop japonês com fundinho de jazz. Mas ele reapropria e bagunça tudo isso, assim, coloca umas coisas que bebem de uns anos 80 também, mas de outros lugares do mundo. Acho que
É isso, assim, é bem interessante ver como ele perverte essa identidade do city pop e transforma em outras coisas. Eu gosto bastante desse disco. Para minha próxima escolha, eu vou com um disco que marca o ponto de virada num artista extremamente importante para nossa geração, que é o Rico da Laçã, com Dolores Dalla, Guardião do Alívio. Eu acho que é um trabalho extremamente simbólico, que marca essa virada dele após um tempo de uma espécie de reclusão mesmo, por problemas ali na indústria da música. Eu acho que o ostracismo forçado também, né? Sim, e o Rico é um artista que é muito vocal sobre as suas questões, sobre as suas dores, e ele não tem medo de tocar nelas de novo, e eu acho que esse trabalho vem para transformar tudo isso em poesia, que eu acho que é a forma mais bonita que ele consegue lidar e devolver isso pra gente. Então acho que é um trabalho extremamente importante para essa virada e para todas as coisas que o Rico faria posteriormente. A Isa falou da Marina Sena e da questão do TikTok, do quanto a importância do TikTok ajudou a catapultar vários artistas brasileiros ao longo dessa década. E em 2021, se você abrisse o TikTok, só dava uma coisa, que era charmosa, cheirosa. Que mulher gostosa. Tô falando de FBC e VOR com o álbum Baile, que é um disco que faz esse resgate do funk melody do final dos anos 90, do funk mineiro, com fundo de música pop, de R&B, mas com contexto político e social muito grande. Tem toda uma história por trás dessas canções. É um disco que personaliza a questão do Kenner, do chinelo, como uma marca dessa década também. É um disco repleto de significados, com uma produção caprichadíssima do VOR, com o FBC se arriscando no jeito de cantar ali. Pra mim é um dos grandes discos de música pop dessa década, assim. Eu acho que tem esse teor nostálgico, mas ele atualiza do mesmo jeito, e eu acho que isso se reflete na forma como a carreira tanto do VOR quanto do FBC foi catapultada depois desse disco, e olha, continua um espetáculo. Eu quero fazer um adendo aqui, que a gente tem um por trás do disco. Eu e Kleber gravamos uma das entrevistas mais legais que eu já fiz. Foi muito legal. Bom, seguindo aqui, eu vou escolher quarto álbum, Caetano Veloso, com o Meu Coco. Que álbum foda. Eu tava vendo aqui, curiosidade, que é o 13º álbum de estúdio dele, 26º álbum da carreira solo do Caetano aqui, tava vendo as informações. Achei muito interessante, é o primeiro lançado pela Sony, depois de 54 anos que ele ficou lançando álbuns com a Universal. Não tinha pensado nisso. Interessante. Bom, gente, eu acho lindo esse álbum, eu gosto muito da produção, eu acho que ela é fresh, que tem a produção do Lucas ali, que é um desses jovens garotos ali do Bala Desejo, que também toca ao vivo com o Caetano. Eu acho muito legal que é um álbum que traz muito do que a gente estava vivendo. Não Vou Deixar, eu acho que é uma das grandes canções desses últimos 5 anos, que ela é política, ela expressa um sentimento, assim, de muita gente. Ao vivo é um absurdo. Ao vivo é um absurdo. Eu cheguei a ver alguns shows dessa turnê e eu achei maravilhosa, impecável. Tem coisas muito interessantes, tipo Noite de Cristal, que eu acho belíssima, que encerra o álbum. Anjos Tronchos, enfim. Eu acho realmente um belíssimo álbum do Caetano, assim. Entrou pra um dos meus favoritos. Bom, já que a Isa trouxe Bala Desejo, eu quero trazer, não Bala Desejo, quero trazer a Júlia Mestre com Arrepiada, disco de 2023. Eu amo esse disco. Depois dela sair da banda, né? Depois que a banda acabou, ela saiu em empreitada solo, mas esse é, na verdade, o segundo disco dela. Enfim, é muito legal como ela consegue ir para muitos campos da música brasileira sem perder a identidade, assim. Acho que, não sei, a produção do Lux Ferreira e do Tomás Troia, eles conseguem organizar bem, e não sei, e deixar ela muito livre, assim, pra ir pra muitos cantos muito diferentes, assim. E muito diferente do que eles vinham fazendo com a Duda Beat, que eles são os dois produtores principais da Duda Beat, mas eles estão com um caminho muito diferente com ela. Então, eu acho isso muito bom, assim, fora as letras que são canetadas muito boas ali, tem coisas que são bem pop, mas tem outras que são mais pessoais, assim, e aí dá esse balanço bem, bem legal, assim. É um teor pop muito bom desse disco. Pra minha próxima escolha, eu vou com Jennifer Souza, Pacífica Pedra Branca, de 2021. Ai, tudo! É um disco absolutamente
belo, extremamente bem Perfeito. produzido. As letras têm essa nuance entre leveza e força. Tem uma profundidade no disco que é muito interessante de você mergulhar e de você ir descobrindo cada camada do trabalho da Jennifer. A gente falou muito dela aqui durante vários anos, porque a gente é muito fã. E eu acho que é um trabalho que, se quem não ouviu ainda, vale a pena voltar atrás e dar o play. Sim. E mergulhar realmente no universo da Jennifer Souza, que ela é uma artista riquíssima. Pra minha próxima seleção, eu vou com um disco que mexeu muito comigo em 2021. Foi um ano que veio muitas coisas boas, mas poucos trabalhos me tocaram tanto quanto Rocinha, do Embé. Nossa, muito bom. O Embé é o projeto do Lua Correia, é um disco que saiu pelo QTV, um disco de música ambiente, de experimentações, de colagens, de brincar com as texturas. Tem participação da Jussara Marçal em algumas das canções, a capa é lindíssima, vem com uma proposta muito diferente de tudo que estava rolando, assim, e é um disco curto, são 7 faixas, 23 minutos, mas toda vez que eu volto para ele, eu pego uma nuance diferente que eu não tinha percebido antes, um espetáculo de disco. Muito bom. Seguindo aqui na minha lista, número 5, vamos de Pablo Vittar com Batidão Tropical. Queen. Vou fazer um adendo de Batidão Tropical 2 também, porque pelo amor de Deus. É mas a década esse, dela, é a década dela. Esse é de 2021, consegue misturar ali brega pop, forró, música eletrônica. Hyperpop. Música de anime, tem tudo. Tem de tudo ali. Letras engraçadas, divertidas. Uma galera muito boa, tipo Gork, Mafalda. Vai comer o vô dela, tem tudo. Tem uma turma muito boa envolvida nesse álbum. Tem coisas maravilhosas como Triste com T, que eu acho 10 de 10. Zapzum, que até hoje, tipo, mano, lança na pista que a galera... Vou comer teu vô. Ô, louco. Bang Bang, enfim. Eu acho muito divertido e eu gosto como a Pablo, tipo assim, realmente se firmou. Eu acho, assim, eu não tenho nada pra falar da Pablo, eu amo tudo, mas é que esse álbum, tipo assim, eu acho que, putz, ela fez o que ela queria. O ensaio fotográfico. Exato, tudo. ela fez, me parece que ela falou assim, não, agora a Mami vai fazer aqui o que ela quer, 100%, Uhum. e putz, executou com muita maestria. Eu me divirto, ouço até hoje, assim, tipo, torando bem alto. Amo. Que delícia. Bom, pro meu próximo, eu vou com a banda sergipana Taco de Golfe. Essa eu fiquei meio em dúvida se eu escolhia o Nosso 100.2 ou Memorandos. Mas eu vou com Memorandos, que é o disco de 2021. Esse é o disco que eles assumem a formação como dupla. E aí é tensionar essa criação de música instrumental que vai, sei lá, do jazz ao prog, a, sei lá, coisas malucas de math rock, em 2 pessoas, que é uma tarefa ainda mais árdua, né? Tipo, sem um baixo ali pra dar um molho. Mas enfim, é um disco muito bom, assim, acho que eles conseguem... É um disco curtinho e tal, acho que tem 10 músicas, acho que nem isso. E, eu não sei, nesse período eles conseguem ir pra muitos campos diferentes, exercitar muitas coisas dentro da música deles. E eu não sei se a banda acabou, assim, faz muito tempo que eles não lançam nada. Esse foi o último, Verdade. né? E, enfim, se acabou é uma tristeza, mas espero que eles lancem mais alguma coisa aí, porque era muito bom. Bom, pra minha próxima escolha, eu vou com o disco de estreia do Bad Sista, Gueto Elegance, de 2021. Tudo! Acho que é uma... A gente foi no show de lançamento, amigo. Esse show é absurdo e é muito incrível, porque eu acho que o disco, enquanto produção, ele caminha por esse universo extremamente diverso do Bad Sista, todas as referências dele que vem, música eletrônica de diferentes gêneros, o funk, a música popular brasileira, tudo ali numa salada de fruta muito... Tudo misturado de uma forma meio maluca, e é muito interessante como cria uma identidade muito própria dele. E isso cresce de formas muito interessantes nos shows e como diversifica. Eu acho que o Bad Sista é um dos grandes produtores dessa geração, é um artista super interessante e instigante. Eu acho que esse disco vale sempre ser revisitado. Boa. Pra minha próxima, eu vou com um dos grandes nomes do rap paulistano, 2 vozes femininas, Tasha and Tracy, com o álbum Diretoria de 2021. Quando saiu bom. isso, eu torei, eu só ouvia Muito isso. bom. Eu acho que sintetiza muito o que é a estética delas, assim, de discutir questões como moda, feminismo, A capa libertação já sexual. diz
Já a diz capa muita coisa. é chiquérrima, pra mim é uma das melhores capas Sim. dessa década. Sim. E esse disco tem várias músicas muito boas, com um destaque pra Lui Lui, que é uma música que tem Musão, Febem e Ônica em uma única faixa. Tem várias outras músicas que tem participação do Cesar V, do Yank Vino. Então, assim, é um disco também muito curto, 7 músicas, 22 minutos, mas que eu acho que apresenta ela de um jeito muito eficiente. Tanto que elas acabaram embarcando em praticamente todos os festivais que vieram pelos próximos meses depois do lançamento desse disco. Boa. Bom, seguindo aqui, número 6 da lista, Terno Rei com Gêmeos, de 2022. É o quarto álbum da banda, mas com meio gostinho ali de álbum 2, né? Porque o Terno Rei ficou mais conhecido com o Violeta, o álbum anterior. Cara, que delícia de álbum. Como eles se permitiram fazer experimentação, mas soa pop. Tem coisas ali, tipo, super alto astral. Tem umas coisas mais intimistas, que né, a gente fica pensativo. Tem um papo muito legal que a gente fez com todos os meninos do Terno Rei, no Por Trás do Disco. Foi muito, muito legal. Quem quiser, vai ouvir, que é bem legal. Eu fiz uma entrevista com eles também, na época, pro Monkey Buzz, que foi um papo muito legal. Tirou foto com eles também. Muito fofinhos. Eu adoro. Eu gosto da estética também. Eu acho que inspirou uma molecada, sim. Tipo, que veio depois ou que é contemporânea a eles. Eu gosto muito das fotos, da sequência ali das fotos deles. Tipo, eu acho muito bonito, assim. Acho que traz algumas cores, tons que dizem muito do que é o Terno Rei. Que apresentou mesmo a banda, sabe? Que eu acho que no Violeta ainda isso não tinha se cristalizado muito. Enfim, belíssimas músicas, tipo Dias da Juventude, musiquinha chiclete. Tem coisas lindas como Trailers, que eu amo. Isabela, que é inspirada em Arthur Verocai. É uma viagem maluca com belas paisagens. Bom, pro meu próximo eu vou com Dom L, roteiro para Ayanus, volume 2. Bom demais. Descasso do rapper cearense. Acho que esse eu descobri, tipo, no ano seguinte, assim. Acho que o Kleber tinha me recomendado na época. Mas porque ele foi lançado em novembro. E, tipo, como a gente já tava naquela de... Ele foi lançado Aí bem você falou, do ano. aí você fala, foda-se o Dom L, né? Ai, por Deus, cada coisa que tem que ouvir nesse O podcast. mais gostoso desse Brasil e ele E ignora. aí eu fui ouvir no ano seguinte, assim. E foi um dos discos que eu mais ouvi em 2022, assim, de longe. Esse disco é muito foda. Além de letras absurdas, tem participações, assim, que é difícil juntar num disco. Tashi Trace, Djonga, Rael, Giovanni Cidreira, Fabrício, Altiniz, Terra Preta e Matheus fazendo rock numa das músicas Nossa, absurdo. mais legais. Absurdo, Acho que é a absurdo. segunda do disco. Puta, é muito foda. A estética, a capa, o ensaio, a Lindo, produção. lindo. Um absurdo esse Lindo. disco. Lindo. O show é foda Fácil um dos também, melhores de rap assim. da década, assim. Fácil, Sim. fácil, fácil. É muito potente tudo que ele tem a dizer ali. E rapper comuna, né? Então, assim, ganha mais pontos ainda. Imagina se ele fosse humorista, rapper, comunista. Ai, que ódio, cara. Que raiva, Ai, ai. sério. Pro meu próximo disco, a gente vai pro Rio de Janeiro com O Puto de Paris, com o disco auto-intitulado de 2021. Delícia. Porque é muito tesão, já que a gente ficou com tesão antes do Dom L, a gente segue no tesão. Esse disco tem uma perspectiva e um olhar, eu acho, pro funk, pro rap, para essas batidas eletrônicas muito único. É um trabalho que consegue fazer composições muito interessantes e olhar pro sexo de uma forma que é divertida, que é leve Safado. e que é safada também, que eu acho que é muito interessante e faz isso a partir de uma produção muito cuidadosa, assim. Eu acho que é um disco muito interessante. Eu ainda sinto que é um disco que muita gente precisa descobrir. Eu acho que ele precisava ser mais valorizado do que ele merece mais. Então acho que é importante ele estar nessa lista. Bora lá. Pra minha próxima recomendação, eu vou com um disco que eu fiquei obcecado em 2021. Eu catequizei, eu evangelizei brasileiros por conta desse disco, que é Papangu com Holoceno. Muito bom. Disco de rock progressivo, de sludge, de stoner rock, de jazz, de The Who, de muita coisa absurda rolando nesse conceito muito brasileiro ao mesmo tempo. É uma banda que Permito virou... Pascoal faz rock. Exato, é uma banda que virou amiga nossa aqui, já participou 2 vezes do Por Trás do Disco, são uns queridos, eu tenho o vinil aqui que eu comprei na época, eles mandaram camiseta, mandaram tudo, e eu desejo todo o sucesso do mundo pra eles, porque o que eles fizeram nesse disco é pouco, é um capricho, é uma excelência, um disco que levou quase 10 anos
até ser finalizado pela banda. E, putz, cara, da primeira à última música, assim, é um disco que mexe muito comigo até hoje. Gosto muito de São Francisco, Bacia das Almas, a faixa de encerramento, que é a música título, assim. É um discão, a capa, lindíssima, 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 lindíssima. Então, é uma boa introdução, assim, pra essa banda que é fantástica, em estúdio e em cima dos palcos também. Boa! Bom, meu número 7 aqui da lista, Bruno Belli com No Reino dos Afetos de 2022. Tem por trás do disco também, eu e Kleber batemos um papo com o Bruno e com o Batata Boy, foi babadinho, quem quiser ouve lá. Gente, eu acho muito, esse álbum me acompanhou muito em 2022, foi o pior ano da minha vida, nessa lista tem pouquíssimos álbuns, tipo, de 2022, então diz muito, assim, e os poucos que eu ouvi foram coisas que realmente estiveram comigo, assim, me seguraram de alguma maneira. É muito lindo esse álbum, tem a parceria também, né, com o Batata Boy, é produzido ali, o Bruno e o Batata, com esse olhar ali, tipo, de colocar o R&B, mas muito da música brasileira, é muito criativo. Muito do instrumental mesmo, assim, Sim, né? sim, me traz muito do que sei lá, uma pessoa de fora do Brasil pode imaginar o que é o Brasil, pensando em coisas clássicas nesse Brasil imaginado por pessoas de fora, mas também sendo muito fresh, assim, tendo coisas muito pra frente, assim, que eu acho que é uma combinação muito legal, perfeita. E é isso, assim, eu acho uma delícia de álbum, assim, ouvir, tipo, e ficar bem, ficar em paz. Eu só queria dizer que eu fico muito feliz de ver muitos desses artistas que a gente tá trazendo, que a gente fez por trás do disco, trouxe pela primeira vez, e eles estavam, tipo, começando, e hoje eles estão estruturados, estão com uma agenda de show. Eu lembro que a entrevista que a gente fez com o FBC, ele falou, gente, me desculpem, mas eu tô gravando, a gente tá terminando de fazer minha casa aqui. Sim, então ele tava construindo. Ele tava construindo a casa, e hoje, cara, puta rap consolidado. Não, e depois ali. ele voltou a gravar com a gente, foi uma... Exato. Ele tem segundo por trás do disco, ele é super querido. E acho que é muito legal a gente poder… Isso que a gente falou antes de estar… Desses anos, a gente tá… Existir o podcast durante esses anos, porque a gente participou um pouco de ver esse crescimento. Então, eu acho que é uma década muito legal que a gente tá falando de algo que a gente tá fazendo parte, assim. Então é meio Exato. maluco. O Berli e o Batata Boy, tipo, estavam… Eu lembro que a gente demorou mais de quase 1 hora só pra conseguir arrumar os equipamentos, pra ajustar o som, assim. E eles estão super de boa hoje, estão fazendo trabalho com produção com outras pessoas, foram ouvidos pelos com outros K-popers. artistas. Então, assim, Exatamente, sensacional. K-popers gostam. Exatamente, é isso. Boa, pra minha próxima eu vou com Uma Glória e o 5, o disco de 2022. O Kleber começou ali o nosso papo falando que esse começo de década teve pandemia, teve tudo isso, mas teve também governo Bolsonaro, né? E foi uma grande merda, e acho que esse disco, assim, é um pouco de reflexo disso, assim. Tem esse lado super político, esse lado de resistência, mas também vai para outros lados, assim, de, sei lá, ver a beleza da vida, de… Não sei, essa coisa meio contemplativa, assim, que acho que esse disco exala bastante, assim. Viver e não ter a vergonha de ser feliz, né, Nick Silva? Né? Puta, eu gosto muito desse disco, tem umas letras muito lindas, assim, é uma das maiores canções pop dessa metade de década que a gente viveu, assim. Concordo. Thiago e Lucas fazendo letras é um negócio muito absurdo, assim. Eles acertam muito nas coisas e… Enfim, acho que começa já com A Vida é uma Aventura, que é uma puta música. Já abre com tudo esse disco, assim. Maravilhoso. Bom, pra minha próxima escolha, eu vou com Linda Quebrada e Trava-Línguas de 2021. É um disco excelente, eu acho que ele mostra uma virada muito forte na sonoridade, na estética da Linda Quebrada, nas coisas que ela estava a fim de dizer naquele momento. É muito bonito como ela traz histórias e perspectivas de diferentes personagens a partir da poética desse disco. O trabalho dela com o Bad Sista também é incrível aqui na produção. É um disco que depois… ela praticamente não fez shows desse disco, porque logo na sequência ela entrou no BBB 2022. Depois a vida dela muda de rumos e tudo mais. Eu cheguei a assistir, eu consegui assistir 2 shows desse disco, mas eu acho que… Eu vi na Casa Natura, não foi? Eu nunca vi na Casa Natura. Eu sei que ela fez… Eu vi uma vez no Zig, ela fez no aniversário do Zig. E eu vi uma segunda vez. Eu vi esse show 2 vezes, mas eu acho que ele existe, assim, 4 ou 5 shows ela fez desse disco. Muita gente pede pra ela até hoje. Ela prometeu que em 2025 ela vai lançar disco novo. Mas existe um filme
um documentário da produção desse disco do Trava-Línguas, que ela chegou a exibir em alguns lugares, mas depois não foi lançado. Então, ó, Linda Quebrada, se você estiver me ouvindo, é questão de vida ou morte, eu preciso desse filme. Obrigado. Pra minha próxima, eu vou com a maior de todas, Jussara Marçal, Delta Estácio Blues. Bravíssimo. A gente veio de um trabalho absurdo da Jussara em carreira solo em 2014, que é o Encarnado, e tinha uma expectativa enorme do que ela viria a fazer. E ela perverte completamente tudo aquilo que qualquer pessoa estava esperando, que ela vem com esse disco que é muito calcado no samba, mas todo voltado à experimentação com a música eletrônica. E para cada música do disco, ela canta a partir de uma ideia de um artista diferente. Então, quando ela vai cantar Tantão, ela vai ser o Tantão. Quando ela vai interpretar a Tulipa Ruiz, ela vai ser a Tulipa Ruiz. Quando ela vai cantar com o Fernando Catatal, ela vai ser mais Fernando Catatal que ele. Tem essa produção caprichadíssima do Kiko Dinucci. É um disco cabeçudo, mas ao mesmo tempo muito interessante. Tanto que eu vejo ecos deles em vários trabalhos posteriores. Eu acho que o disco da Ava Rocha tem muito dele, o do Negro Léo tem muito dele, assim. A própria Maria Beraldo, que lançou o disco ano passado, também tem muitos elementos desse disco aqui. É um absurdo. E Jussara, minha vizinha, que eu encontro sempre no mercado, fazendo compras. Então, feliz de trazer esse discão. E tem edição do Por Trás do Disco. Eu lembro que foi a primeira vez que tanto eu quanto o Renan, a gente parou assim e tava se cagando antes dela chegar. A gente tava muito nervoso. Muito importante pra gente. E foi, assim, um papo muito bom com ela, assim, ela soltou o verbo, falou Eu tudo, lembro que vocês ficaram muito felizes. Eu tive uma diarreia depois, amiga, você não tá entendendo. Eu realmente fiquei muito nervoso, como eu nunca tinha ficado. Então, Delta Estácio Blues, da Jussara Marçal. Tudo. Bom, seguindo aqui, número 8 da minha lista, Polara com Partida de 2023. Como assim você não tá... Gente, 29 minutos de álbum, 10 faixas, faca na bota, muito direto ao ponto. Fazia 15 anos que eles não lançavam álbum, né, amigo Kleber? Isso, assim, exatamente. O último eu era virgem e tava entrando na faculdade. Olha ele. É um álbum do quê? De pós-hardcore. rock. De roqueiragem. Indie. É isso, assim. É um álbum que cheira São Paulo por uma perspectiva não paulistana. Assim, é maravilhoso. É maravilhoso, é maravilhoso. Me pegou, tipo, absurdamente. O Kleber falou, amiga, vai ouvir esse álbum. Eu ouvi e, tipo assim, simplesmente virou, tipo, o meu álbum do ano, assim. É muito bom mesmo, assim. Fica a dica aí pro pessoal, que eu acho que vocês vão gostar, se vocês ainda não ouviram. Bom, pro meu próximo eu vou com o Valfredo Em Busca da Simbiose, com Selfie, disco de 2022. É um disco, sei lá, que transita entre, sei lá, Dream Pop e Mutantes. Acho que é uma mistura muito louca aí que faz muito sentido. E é um disco muito sensível, assim, acho que além da instrumentação e tudo mais que te carrega para uns campos, sei lá, oníricos, tem letras belíssimas. Acho que eu gosto bastante das músicas Trauma de Estimação, Netuno e Convenções Humanas. Se eu não me engano, acho que a gente tem Por Trás do Disco com ele. Sim, é com você e com o Renan, acho que se não me engano, isso que eu ia falar. Isso. Acho que é com vocês. E é isso, um ótimo disco. A minha próxima escolha é um disco bastante simbólico pra mim, que é o Sim, do No Porn, de 2021. Eu fiquei muito na dúvida de qual escolher, porque a gente tem o Contra Dança também, de 2022, e o Adoro DJs, de 2023, que é o disco de remixes ali do final. A Liana Padilha faleceu não faz pouco tempo, e eu acho que ela produziu muito nessa primeira metade da década. Foi assim, a gente tem durante, sei lá, todos os anos 2000 e 2010, 2 discos do No Porn. E aí no final a gente tem uma profusão de coisas dela no No Porn, com o projeto dela Tinta Preta, e a gente tem a voz dela ecoando em diferentes cenários. Eu acho que o mais bonito desse processo dela aqui no final, a partir do Sim, que ela já tá ao lado do Lucas Freire, e é o encontro dela com a nova geração, é o encontro dela com outros produtores, é o encontro dela com outros compositores, é dela se conectar com outras vozes. Eu acho que o Sim tem essa coisa hedonista, tem esse deboche, tem todas as coisas que a gente amava no No Porn e que ainda me tocam muito. Eu sinto ainda hoje muito a perda da Liana. Pra mim é uma coisa muito forte. Eu sou muito apaixonado pelo trabalho dela. Eu acho que o Sim é um desses grandes discos, um dos grandes trabalhos dela.
Perfeito. A gente bate muito no rock, mas o rock abasteceu muito a gente nessa última meia década aí. E se tem um disco que é rock puro pra mim, é Eliminadorzinho com Rock Júnior de Muito 2021. Muito bom. O quanto eu ouvi esse disco, ele é uma parte Sim. fundamental do que eu sou nessa década. Um beijo pra Elliot, essa querida que ajudou a consolidar esse álbum, que tem músicas como Eu Só Preciso de um Tempo, Pompeia, bom. Baixo Astral, Trânsito Ilusão, Canção pro Tony Hawk andar de... É muito Canção bom! pro Tony andar de skate. Essa é É muito um boa. descasso, é um disco que combina indie rock dos anos 90, Midwest emo, rock nacional de um jeito muito solto, 9 musiquetas ali, assim, um espetáculo. Estou muito ansioso porque eles vão lançar em um futuro próximo aí. Será que vem o Rock Senior? Por enquanto, ficamos com o Rock Júnior e é um espetáculo. Ai, você me pegou desprevenida nessa. Tá, maravilhoso. Bom, seguindo aqui, número 9 da minha listinha, Loop de Loop, Um Tijolo com Seu Nome. É uma das melhores capas também pra mim. Assim, Tudo. eu acho surreal essa capa. O nome desse álbum, tudo. Ele me pega absurdamente. Eu lembro que no release, alguma coisa assim, em algum lugar, em algum texto, tipo, tava escrito um disco pra se ouvir no aleatório. E eu acho que é muito isso. São, tipo, 24 músicas, todas têm nome de pessoas, tipo, sei lá, música Isaac, Henrique, Baria, Melissa. Nossa, que disco bom. E todas as faixas têm menos de 2 minutos. Cada uma conta uma história completa, assim, então por isso que você pode super ouvir no aleatório. Cara, que roqueiro Tem punk, foda. tem shoegaze, tem dream tudo. pop, tem rock experimental, loucuras mil Loucuras do Victor mil. Brauer. Exatamente. Ele é muito criativo, assim, ele consegue consolidar o rock como sendo uma coisa legal, sabe? Assim, tipo, você fala, nossa, o rock é interessante. Yes! Tem vários lugares pra você mirar o rock, sabe? Tipo, e eu me divirto, eu acho... Ele é engraçado, ele é criativo, é isso, assim. Eu adoro esse álbum. Pro meu próximo, eu quero falar de um disco de pop rock, que é a Dingo, com A Vida é uma Granada. Esse é o primeiro disco deles com esse nome, né? Antes era Jingle Bells, os 2 primeiros. Foram 4 anos aí que separam um disco e outro. E eu acho que em um ponto ele é meio semelhante ao disco do Magloire de exercitar coisas políticas, mas também falar da vida comum, falar do dia a dia de um jeito poético, bonito. Instrumentalmente vai para campos muito diferentes, assim, eu gosto muito das harmonias vocais que eles conseguem construir. Tem uma coisa, sei lá, meio anos 50 talvez, mas é muito moderno, assim, acho que eles conseguem criar coisas muito bonitas, assim, são músicas muito divertidas, muito festeiras, mas que conseguem te botar pra pensar em várias coisas, assim. Eu gosto bastante do disco. Pra minha próxima escolha, eu vou com Ubuntu, da Leila Maria, de 2022. Ela é uma artista que durante muitos anos ela teve que fazer outros serviços, outros trabalhos para se manter na carreira de artista, e aí em 2021 ela participa do The Voice mais 60 e ela é contratada posteriormente pela Biscoito Fino, e aí ela lança esse disco que olha para o repertório do Djavan com um olhar único, uma produção extremamente caprichada e uma voz absurda, assim, é um disco extremamente lindo para se descobrir tanto o repertório do Djavan, para se redescobrir outras faixas e para conhecer a voz e o talento da Leila Maria. Algumas coisas são uma enorme perda de tempo na música brasileira, mas definitivamente Sofia Chablau e uma enorme perda de tempo não é uma delas. Absurdo, que álbum. E a estreia desse grupo absurdo, olha, pop cabecinha, Fora do Meu Quarto, que é uma das canções mais românticas que eu já ouvi na minha vida. Delícia Luxúria, é um disco que referencia o pop rock nacional dos anos 60, 70 e 80 de um jeito muito único, debochado, leve, gostoso, e que tem um papo completíssimo e maluco com os 4 integrantes da banda e eu e Nick Silva no por trás do disco aí. Bom, vamos lá. Número 10 da listinha aqui. Chico Bernardes com Outros Fios, álbum de 2024. Tem um por trás do disco também que eu fiz com o Kleber. Papo belíssimo, a gente chorou, foi uma coisa você só. que tem música dedicada. Mas você ficou emocionado também, que eu vi pela câmera, eu lembro. Segundo álbum do Chico.
É um álbum experimental ali, ainda que tem muito de, sei lá, Nick Drake, Johnny Mitchell, desses grandes, né, singer-songwriters. Eu acho muito bonita, porque tem muita coisa também de Brasil, assim, eu acho que vai para um lugar diferente dessa nova MPB, ou sei lá, tipo, da música nova contemporânea brasileira, assim. É um álbum que eu acho muito interessante, tem um olhar muito único. É muito legal porque o Chico também começa a fazer umas experimentações, ele vai produzindo coisas ali. Enfim, tem uma das músicas que eu acho mais bonitas, sei lá, que eu já ouvi na minha vida, que chama Ode à Perfeição. Acho a letra, tipo, completamente surreal. E é isso, belíssimo álbum. Bom, já que você trouxe um Irmão Bernardes, vou trazer outro, o Tim, com Mil Coisas Invisíveis, disco de 2022. Lindíssimo, Absurdo. segundo Lindo. disco dele, é um dos discos mais melancólicos que eu já vi. Um dos discos mais bonitos que eu já vi. É lindo, assim, acho que as construções melódicas que ele faz são sensacionais. E não sei, as letras são absurdas, assim, acho que tem uma coisa meio Maurício Pereira de ser esse trovador, assim, de, sei lá, te colocar numa história e te levar, te dar a mão e te levar pra um lugar. Acho isso muito bom. E levou pro Teatro Municipal, pra mim já mostra a grandeza de um artista quando ele faz shows lotados no Teatro Nossa. Municipal de São Paulo. Então Sim. já diz tudo. Bom, para minha próxima escolha, eu vou com uma outra artista, assim como a anterior, que é a Leila Maria. Agora é o caso da Deise Tigrona, que é uma artista que também passou por esse processo de sofrer um hiato na sua carreira por um universo de outras dificuldades. Então, a Deise Tigrona trabalhou como gari, ela passou por processos de depressão, ela enfrentou várias coisas. E aí ela volta em 2022 com Fui Eu Que Fiz, que é um disco excelente, que tem essa energia da Deise, tem a diversão da Deise e tem o encontro dela com vários outros artistas. Sejam artistas que continuaram apoiando ela em todos os momentos, como DJ Chernobyl, ou como artistas super jovens que estavam ali querendo trocar com ela, como a Teto Preto, por exemplo. Então acho um disco excelente de retorno da Deise Tigrona. Eu fui votar no Lula ouvindo esse disco, eu lembro até hoje disso. Poucas mulheres são tão chiques quanto Xênia França. Puta e Em que Nome da pariu. Estrela de Que 2022 absurdo esse é um álbum. disco que sintetiza muito isso. Da imagem de capa, do nome, Nossa, que faz uma referência ao nome arrepios. dela mesmo. É um disco que tem participações de Arthur Verocai, Rico Dalazan, tem todo um time de produtores ali junto com ela. Tem vários elementos, camadas, captações de campo, trechos de antigos áudios que ela resgatou. Renan Guerra e eu batemos um papo com ela no Por Trás do Disco. Foi uma trinca de piscianos emocionadíssimos ali. E a Que gente mulher incrível de mergulhou entrevistar. nesse dia. Ela é muito chique, ela é muito poderosa. Disco lindo, Ancestral Infinito, pra mim é uma das coisas mais absurdas que eu já ouvi nessa minha vida. Então, Xênia França, Em Nome da Estrela. Venceu o Grammy, não venceu? Venceu o Grammy. Acho que o Grammy. venceu. Venceu. Latino, Isso, Uhum. Acho que venceu. Chique. Chique. Ai, a mulher é um bafo. Acho ela belíssima. Bom, seguindo aqui na minha listucha, número 11, vamos com Céu. Novela de 2024. Que delícia de álbum. Que volta, sei lá, tipo, fresh também. Parece um sopro de vento, assim, num calor, uma coisa meio... Essa coisa que a Céu traz, assim, uma coisa meio quente, mas na beira da cachoeira, sabe, assim? Raia, como é que é? Raia em Cachu? Como é que é o nome da Raia em Cachu, música? Chapada na Cachoeira. Raia na Cachu. Ai, sabe, que delícia. Eu achei um babado, tem umas coisas de reggae ali, tipo, que eu gosto quando a Céu se mete a fazer. Eu lembro que você fez o texto, amigo, no Música Instantânea, falando um pouco da apresentação dela, né? Quando ela cantou com o Arthur Verocai. E isso, tipo. Show que você organizou. Gata, com licença. E aí que, tipo, tem um pouco desse lugar, assim, dela com orquestrações, dela cantando essa música mais elegante, o jeito como ela se colocou. E eu acho que isso se apresenta nesse álbum, assim, sabe? Sem contar que eu acho a capa também um babado total, assim, acho belíssima. Gosto muito desse álbum. Arrasou. Bom, pra minha próxima eu vou com uma banda aqui que pegou todo mundo aqui de surpresa, que é o Terra Plana, com Olhar Pra Trás. Putz! Disco de 2023. Pra quem gosta de um bom shoegaze, esse disco é fenomenal.
exercita coisas de My Bloody Valentine, Slowdive e todas essas coisas clássicas do gênero, mas também passeia por outras coisas, sei lá, da própria cena brasileira dos anos 2010, assim. Acho que consegue contemplar bem esse rolê. Letras lindíssimas, enfim, é muito bom esse disco. Bom, eu volto para outro disco que tem cheiro de álcool gel, que é o Letrux aos Prantos, de 2020. É um disco que tava ali para ser lançado e de repente a pandemia começou e ele saiu, e foi muito um disco que tocou as pessoas, acho que nesse espaço. A Letrux tem esse universo de conseguir, a partir dessa forma pop, meio maluca que ela enxerga o mundo, construir essas canções que funcionam de forma muito interessante pra gente pensar o nosso tempo. Eu acho que aqui é um processo muito interessante que ela vem depois do Letrux em Noite de Climão, ela vem depois de um grande sucesso e ela encontra várias outras parceiras, faz várias trocas, tem coisas muito interessantes dentro desse disco. Eu acho que é importante que ele esteja citado aqui. Pra minha próxima, eu vou com um cara que é um veterano da música independente brasileira, que tem uma das minhas bandas favoritas de todos os tempos, que é Cidadão Instigado. E ele veio com o primeiro álbum em carreira solo, que é o Fernando Catatal. É um disco lindo, melancólico, muito bem produzido, com participações de Ima e Giovanni Cidreira. Renan Guerra e eu gravamos um Por Trás do Disco com ele também. E o Fernando Catatal, assim, um absurdo. Eu vi esse show na época, naquele Estúdio M? Nossa, sim, tinha. Lembra o que M, voltou o Estúdio M ali e não, acabou no Estúdio o SP. da Augusta, Estúdio SP. O que Estúdio voltou. SP, que Estúdio voltou SP. e acabou. Isso. E eu vi o show lá e foi fantástico. Gosto muito desse disco. Então, rock psicodélico com fundinho de synth pop de anos 80. Fantástico. Boa! Bom, seguindo aqui, vamos lá. Minha escolha número 12, Fabiano do Nascimento com Prelúdio, de 2020. É quando eu descubro Fabiano do Nascimento e me apaixono pelo trabalho dele. Esse álbum é produzido em parceria com o Mário Calato Jr. É absurdíssimo, música, né, instrumental ali. Mas... E é muito bonito porque tem esse olhar desse cara que, sei lá, é brasileiro, mas mora em Los Angeles há muito tempo. Dá pra sentir ali que tem uma coisa gringa na brasilidade dele. Abre com Rio Tapajós, que eu acho uma faixa maravilhosa, mas tem uma que chama Rainha, que é a minha música favorita. Virou meio que um mantra, assim, pra mim, tipo, nessa meia década aí. Enfim, eu acho brilhante esse álbum, assim. Pra quem quiser conhecer o trabalho do Fabiano Nascimento e não conhece, eu acho um bom começo. Você trouxe alguém que produz muito, sei lá, 2, 3 discos a cada ano. Eu quero trazer um grupo aqui que produz um a cada 7. O Vira-Tempo com Cidade Tropical Pensamento. É o segundo disco deles. O último foi lançado em 2018, que foi o Cura, que é um disco que eu ouvi bastante na época. E eu não sei, eu acho muito bom, assim, o jeito que eles exercitam esse rolê meio, sei lá, esse pop rock brasileiro dos anos 80, mas também uma coisa meio boogie, assim. E sei lá, meio synth pop também, vai para uns lugares bem diferentes, muito brasileiro, muito bom. E é isso. Bom, para minha próxima escolha, eu vou com um artista que é basicamente um dos principais nomes da década anterior, da década de 2010. E que basicamente toda vez que ela volta, a gente para tudo que a gente tá fazendo pra ouvir ela. E é a Tulipa Ruiz. Com habilidades extraordinárias. Ela é uma artista que eu acho que quando você escuta ela, entende a identidade e a poética da Tulipa Ruiz. É muito difícil você não se apaixonar pelo aquilo que ela tá cantando, pelo aquilo que ela tá expondo, pelo aquilo que ela tá te propondo. E Habilidades Extraordinárias tem uma produção assim incrível, tem um olhar dela sobre o nosso tempo que é muito forte, tem canções maravilhosas e eu acho que tem sempre a voz dela que ela consegue utilizar de formas sempre inesperadas e incríveis. Então eu sou o show disso no Paulo Altran foi absurdo. Vocês estão falando aí de disco com cheiro de álcool gel. Pra mim, um disco que tem cheiro de álcool gel e fogo, porque usaram álcool gel pra tacar fogo em fascista, é o Necropolítica do Ratos de Porão, disco de 2022, que eu amo. É o disco que tem alerta antifascista, é o disco que tem neonazi gratiluz, é o João Gordo inspiradíssimo, insano. É um disco muito carregado, o disco mais antibolsonarista dos últimos anos, faz deboche,
ataca, parte pra cima. Ao vivo era um absurdo esse disco sendo tocado. Então gosto muito dele, é um dos que mais me lembra o período pandêmico. Lembra Primavera Sound também, porque eles tocaram no Primavera, Pode que foi outro crer. acontecimento de 2022 aí. Então fico com Ratos de Porão, Necropolítica, uma banda veterana, mas ainda muito atual. Boa. Bom, seguindo aqui na minha lista, número 13, eu vou com Maria Portugal, Erosão, que eu acho esse álbum acho um dos álbuns mais criativos, mais fodas que eu ouvi nesses últimos 5 anos, facilmente. Tem uma elegância ali e uma, sei lá, genialidade ali, tipo que... Essa galera do selo Risco aí, ó. Essas é um galeras babadinho. elegantes. É um babadinho. Me lembra, sei lá, Laurie Anderson, Meredith Monk. Me lembra coisas muito fodas, assim, de mulheres fodas e que em algum momento da vida foram chamadas de loucas. Bom, eu acho que a Maria Portugal, nesse primeiro álbum dela, né, solo, porque eu conheço a Maria do Quarta B, assim, tipo, Também. foi quando eu comecei a acompanhar a carreira dela. Mas enfim, tipo, eu acho muito absurdo o que ela consegue fazer. É experimental, é jazz, é arte pop. Cara, quantas camadas, quantas coisas, que identidade também, a identidade gráfica, tipo, é absurda. Eu tenho o pôster aqui na minha sala, tipo, eu acho a coisa mais linda do mundo. Tudo, eu acho brilhante, assim, tipo, acho das coisas mais... eu lembro que quando eu vi, assim, eu fiquei meio... Uau, temos uma coisa especial aqui, sabe? Tipo, esse tipo de sentimento. Pô, eu nunca imaginei que eu ia me emocionar tanto com um disco que fala sobre paternidade. E o Ian Ramil fez isso com o Tetem, disco de 2023. Eu já gostava bastante das coisas dele ali no Deriva a Civilização, de 2015. Que era um disco bem mais político. Mas para esse, ele vai para outro campo, assim. São 8 anos e nesses 8 anos que separam um disco e outro, a filha dele nasceu. A filha dele aparece em vários momentos do disco, assim, cantando, ou como homenagem, ou como uma vinhetinha. E é isso, assim, é um disco que discute isso de um jeito muito bonito, assim, muito singelo. E é isso. E tem por trás do disco que a gente gravou com ele. Eu vou agora com mais um disco de uma mulher que também foi meio que resgatada nesses últimos tempos. Eu não tinha reparado que isso estava presente na minha lista, mas é uma constante. Fico feliz que grandes artistas estejam sendo de novo valorizadas. E agora eu trago a Alaide Costa com o que meus calos dizem sobre mim. Nessa semana que a gente tá gravando esse episódio, ela foi, por exemplo, homenageada na novela das 6 da Globo. Ela tá vivendo um momento muito simbólico na carreira dela. E esse momento começa especialmente a partir desse disco, que tem direção musical do Pupilo e tem a produção orquestrada pelo Emicida e o Marcos Preto. E é um disco lindo, assim, que eu acho que eles respeitam o cuidado e a delicadeza dela e apenas fazem a cama para que ela brilhe, assim. Eu acho que isso é muito bonito. E todo o projeto gráfico, todo o cuidado em torno do disco, tudo é muito bonito. E acho que isso ia reverberar no disco seguinte e segue reverberando na carreira da Alaide Costa, que já é uma senhora, e eu fico muito feliz que ela tá, tipo, aproveitando todas essas coisas em vida. Rodrigo Campos é um nome para sempre ficar de olho, e em 2023 ele lançou Pagode Novo, um disco que ele produziu em casa, gravando no celular durante a pandemia. É um disco que mescla samba com música eletrônica e que abre passagem mesmo à distância para muita gente foda. Tem colaborações com Maria Beraldo, Rômulo Frois, com Jussara Marçal, com Verônica Ferriani, tem Fernanda Brog. É um disco de uma complexidade muito única e ao mesmo tempo muito delicado, muito compacto, minimalista. Vale muito a pena ouvir esse disco, lindíssimo. Bom, seguindo, vamos lá, 14, Pedro Sá, 1. Gente, eu amo esse álbum. É o álbum de estreia do Pedro Sá, guitarrista foda, produtor de muita gente. Foi lançado pela Balaclava. Eu sinto que esse álbum deveria ter sido ouvido por mais pessoas. Tipo, eu acho muito interessante o que o Pedro Sá faz com a guitarra nesse álbum, assim. É uma coisa meio modernista. Eu acho que é um Brasil meio Burle Marx das ideias. É aquela coisa, tipo, da arquitetura, do paisagismo, assim, tipo, da natureza incorporada na cidade, assim, sabe? Tipo, eu acho muito lindo o que ele faz nesse álbum. É muito Rio de Janeiro.
É muito Instituto Moreira Salles, é muito essa coisa, essa arquitetura. Juro, gente, mas é que é muito absurdo. E eu fiz uma entrevista, acho que é a minha entrevista favorita da vida, que eu fiz com o Pedro Sata no Monkey Bus. Quem quiser, dá uma olhada lá, que eu falo um pouco sobre isso com ele. E enfim, é de uma sensibilidade assim, tipo, ímpar, gente. É muito lindo esse álbum. Muito bom. Bom, o Kleber tinha trazido o FBC na parceria com o Vor. Eu quero trazer o FBC em outro disco, que é O Amor, o Perdão e a Tecnologia Irão Nos Levar para Outro Planeta, discaço de 2023, tem por trás do disco. É um disco maluco, assim, que com a ajuda da produção do Pedro Sena e do Hugo Ludovico, leva o FBC para um campo que talvez parta ali do rap, mas vai para as coisas de pista brasileira dos anos 70 e 80, assim, acho que tem essa coisa do boogie, do soul, do funk. É muito divertido e é um disco conceitual, assim, amarrado, tem uma historinha. Ele conta tudo isso nesse programa, que é bem divertido, assim, é bem longo, é bem viajandão. Mas faz muito sentido, assim, a aspira dele. É muito legal esse disco. E ver ao vivo também foi uma coisa bem legal. Acho que a gente viu algum Koala e foi muito legal, assim, tipo, dançar ao som dessas músicas. Bom, para minha próxima escolha, tem uma questão. Quando começaram a morrer essas grandes estrelas da nossa música, a gente passou a discutir qual a necessidade de se fazer releituras e de se cantar novamente essas canções se a gente tem esses artistas. E aí, a Felipe Cato faz um disco chamado Beleza São Coisas Acesas por Dentro, que mostra que se você vai fazer uma releitura de uma artista foda, como a Gal Costa, você tem que meter o pé na porta. Você tem que seguir aquele caminho que a Gal Costa mostrou, que tem que ser ousado e fazer o que quer e fazer do jeito certo. E eu acho que esse disco é tem um respeito pela Gal e tem uma celebração daquilo que a Gal mais acreditava, que era a liberdade de você ser uma artista do jeito que você quer. Então eu acho que esse disco é assim muito lindo e celebra a memória da Gal de um jeito único. A gente começa a década de 2020 com uma perspectiva muito específica do funk. E tem um disco que pra mim muda muito e sintetiza essa mudança, que é o DJ K com Pânico no Submundo, porque a gente veio de um universo de funk 150 no final da década, o brega funk no começo da década, e o DJ K ajuda a posicionar muito bem o que é o funk paulistano, o mandelão, o funk bucharia, e Pânico no Submundo pra mim é um disco que traz muito disso. Ele é completamente anárquico, provocativo, barulhento, torto, e que sintetiza o que é a música eletrônica brasileira de verdade, que é esse funk que está sendo produzido hoje em dia, que tem um monte de gente copiando com o funk lá fora, que eu acho tosquíssimo, absurdo, mas ele vem e ele crava a marca dele aqui, tanto que reverbera em mídia gringa lá fora, sai por selo gringo. Sim. Eu acho que tem um impacto cultural muito grande, muitas pessoas começam a perceber o funk como esse espaço de experimentação da música eletrônica de um jeito que não existe igual no Brasil atual. Boa. Bom, vamos lá, número 15. Eu vou com Leitieres Leite, Orquestra Rumpilês, Moacir de Todos os Santos, de 2022. É a última obra, né, do compositor e arranjador, Leitieres Leite. Gente, e daí, né, junto em parceria, gravado com a Orquestra Rumpilês, que é esse grupo de Salvador. E eles vão revisitar essas composições do Moacir dos Santos. Cara, eu não tava esperando que eu lembro na época, tipo, eu não tava esperando que eu ia gostar tanto, assim. Eu lembro que eu ouvi, eu fiquei muito impactada. Eu achei um trabalho, muito assim, muito surreal. Tipo, das coisas mais bonitas que eu já ouvi, assim, da música brasileira. Pra mim, nesse nível, assim, eu fiquei muito, muito impactada. E é isso, assim, é o último trabalho do Leitieres Leite, que é um gigantesco, que acho que as pessoas, né, sei lá, o mainstream não conhece muito, mas enfim, sempre bom jogar a luz nesses trabalhos tão especiais assim, e esse é um álbum que me pegou muito. Acho que a Jade Sacastro é uma das artistas mais interessantes que a gente tem nos últimos tempos, assim. Ela apareceu ali no final da década passada, mas nessa ela se consolida e enfim, faz coisas muito interessantes. Olho de Vidro é o primeiro disco dela. E é uma coisa, assim, muito absurda, assim. Acho que tem ecos de Itamar Assunção, ecos de Gal. Experimentações malucas. Ecos de tudo. Ela na guitarra é um negócio absurdo, assim. A produção desse disco é muito instigante, assim. Acho que
te provoca coisas ali que eu acho muito legal, assim. Enfim, esse primeiro disco dela é um absurdo, assim. Eu tive a chance de ver ao vivo há pouco tempo, assim, um dos últimos shows que ela fez para esse disco, se despedindo, assim. E é muito poderoso, assim. Acho que 4 anos depois ainda continua muito vivo, muito potente, assim. Muito bom. E só um fun fact, a primeira edição do Por Trás do Disco que a gente gravou foi eu e Isa conversando com ela sobre esse disco. Nossa, verdade, meu Deus do Aí. céu. Absurdo. Foi muito bom, verdade. Bom, pra minha próxima escolha, eu vou com o encontro de 3 artistas, que é Cabeça de Negro, Imbé e Lay Black Beats, com o disco Mimosa de 2023. É um disco extremamente interessante que ele faz um estudo sobre os ritmos afro-brasileiros. Então a gente vai ter ali uma combinação que vai do funk carioca, do samba, drum and bass, do rap, todas essas coisas misturadas, e você pensa que isso pode virar uma salada meio confusa, mas eles fazem uma narrativa completamente absurda que você é engolido por esse disco. E você é levado pelos versos, pelo universo narrativo e que eles constroem a partir desse álbum. E além disso, tem uma das minhas capas preferidas dessa década. Eu acho assim um trabalho incrível, e eu acho que é um trabalho que muita gente não ouviu com a devida atenção, então vale redescobrir. Uma das coisas mais legais de escrever sobre música é você ir acompanhando um determinado artista e de repente perceber esse ponto de ruptura onde ele vai para todos os lugares do mundo. E eu acho que um disco que sintetiza isso muito é Ana Frango Elétrico com Me Chama de Gato Que Sou Sua. O Little Electric Chicken Heart de 2019 já é um disco que mostra muito o trabalho de Ana, mas aqui é uma coisa que extrapola, vai aparecer em crítica do Fontano, vai ser um dos discos mais bem avaliados do Rater Music, vai levar a Ana para tocar em vários lugares do mundo. É um disco muito, muito bem produzido. Eu tive a honra de conversar com a Ana num Por Trás do Disco, onde você vê que é uma das pessoas mais nerds da música brasileira, que entende Sim. de instrumentos bizarros, de timbre específico de sintetizador de 1981 até as coisas mais pop atuais, assim, e que vai ter um impacto criativo em outros trabalhos, vai trabalhar com Sofia Chablau, com outras pessoas, mas nesse disco, assim, tem uma das canções mais bonitas da música brasileira recente, que é Insista em Mim, e que eu acho que representa muito da grandeza que é essa obra. Uau, vamos lá. Bom, número 16 aqui da minha lista, Anelisa Assunção com Sal de 2022. Ai, amo. Puta que pariu, que álbum foda. Gente, é um álbum que tem participação, assim, só de gente foda. Tipo, Céu, Jadsa, Mamundi, Thalma de Freitas, Juziara, Lua de Luna, e a lista continua. Eu gosto muito desse álbum, eu acho um álbum plural, assim. Acho que a Anelisa, ela expande musicalmente, assim, o que ela já vinha trazendo nos outros álbuns. Ela consegue trazer de uma maneira ainda mais ramificada, assim, mais diversa, mais interessante. A capa a gente falou na época também, puta capa maravilhosa, tipo uma pintura assim, elegante, linda. Eu gosto muito, 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 muito da faixa que abre, que é Uva Niágara, tipo, é uma das minhas músicas favoritas, acho que dos últimos 5 anos também, assim, tipo, acho um socão, assim, tipo, já começa pá! E, enfim, adoro esse álbum, eu lembro que eu vi o show também na época. Maravilhoso, impecável. Acho que foi no Sesc Pinheiros. Acho que foi. Lindíssimo, gente. Super recomendo. Bom, depois da Duda Beat fazer umas collab meio estranha ao longo do começo da década, a gente ficou meio preocupado com o que seria o terceiro disco dela. Mas é um descasso. É o Tarital de 2024. É um disco fudido, assim. Eu amo que o Nick ama muito esse álbum. Eu amo. Eu trouxe nas melhores faixas de 2024. Trouxe nos melhores discos de 2024. E é isso, eu já falei muito desse disco, e é o rolê que ela parou de chorar por homem e foi resolver ser safada do jeito que ela gosta. E é muito bom, assim, tipo, as letras, a trilha, né, tipo, é muito dançante. Enfim, é um disco dela muito solta, muito... Não sei, ela parece feliz, assim, acho que... Com vontade, eu acho que ela tá fazendo aquilo que ela acredita, assim, acho que é bonito. Então, coloca ela num novo lugar, assim, de se gostar. Eu acho muito bom esse disco. Muito bom. Bom, o Kleber tinha falado dessa questão de como é legal a gente acompanhar um artista e ver
ele mudando e ele se expandindo e ele crescendo. Eu acho que a gente pôde acompanhar isso durante toda a trajetória do podcast com a Pluma, que a gente acompanhou desde o primeiro lançamento. Sim. E a gente acreditava muito neles. E a gente viu, sei lá, o primeiro show deles em São Paulo. A gente viu eles crescendo, tipo, as nossas crianças. E aí a gente, tipo, eles vêm e lançam um descasso, que é o Não Leve a Mal de 2024. Que é, tipo assim, uma estreia que mostra muito o amadurecimento deles e de entender que são artistas que são diversos dentro da banda e eles conseguem casar essa sua diversidade para criar essa sonoridade muito única da Pluma, assim. Eu acho que as experiências, as referências e as colagens que eles trazem pro disco Não Leve a Mal são muito poderosas e muito interessantes, por isso que eu gosto tanto da Pluma. Eu acho Azul Moderno da Luísa Leão uma das melhores obras da música brasileira, ponto. Independente de década, independente de uma filtragem. E pra onde você vai depois que você lança um disco tão impactante? Você não vai, você destrói o seu caminho, você cria um caminho totalmente novo. E é isso que ela faz em 7 Estrelas, Quem Arrancou o Céu. Nossa, muito bom. É um disco que parece um remix de tudo que ela já tinha feito antes, mas ao mesmo tempo muito novo, muito poderoso, provocativo, político e muito emocional também. Tem participações ali da Cell em Technicolor, tem várias composições muito emblemáticas. Esteticamente esse disco é um espetáculo, visualmente é um espetáculo. E até quando ele vai para umas coisas mais pop, como Deságua, para mim ele traz uma força criativa muito grande e que só mostra o quanto a Luísa Leão é um dos nomes mais importantes que a gente tem na nossa música hoje em dia. Nossa, sim. Damn Girl. Vamos lá, 17, vou com Cara Bobina de 2020. Amo! Ai, que delícia de álbum. É o encontro, né, do Fefel, Rafael Vaz, que é do Bugarins, com a cantora e engenheira de som, Alejandra Luciani. Gente, é um álbum, assim, tão despretensioso, tão gostoso, indie rock, psicodélico. Tem, tipo, umas faixas super interessantes, tipo Barra del Altar, que eu acho muito maravilhosa, que é a Alejandra cantando, assim, que me lembra umas coisas dos anos 90, assim, tipo, meio pop, que tocava na rádio, assim, tipo, eu adoro as camadinhas desse álbum, super recomendo. Bom, pra minha próxima, eu vou com a Nepo Baby aqui da nossa lista, que é a Dora Morelenbaum, com Pique, disco de 2024, tava na nossa lista de melhores discos do ano. Enfim, é um disco muito chique, assim, né? É muito bem produzido. O Kleber tinha falado de Ana Frango Elétrico, que além de assumir o próprio disco, faz produções por aí. E esse é um disco que é produzido por Ana. E, enfim, é muito bonito, assim. Acho que exercita a música brasileira de diversas décadas de uma forma muito bonita, assim. Boa. Revisita coisas do passado, mas sem perder de vista o presente, assim, é um disco muito atual. Então, Perfeito. Gosto bastante. Bom, para minha próxima escolha, eu trago um artista que é basicamente uma lenda do underground carioca desde os anos 80, com o Black Future e tudo mais, que é o Tantão. E o trabalho dele com os Fita é excelente. É bem seu pai mesmo, de loucurinha, é bem seu pai também, acho mesmo. Tantão e os Fita de 2020 com o disco Piorou. Eu acho o trabalho a união do Tantão junto com os Fita sempre muito maluca, porque eles dão força e ampliam as maluquices do Tantão. Eu acho que é um disco extremamente político, extremamente interessante. Eu acho que a poesia que eles colocam dentro desses barulhos, dessa destruição que os sons são propostos, é sempre extremamente rico. Eu acho Tantão e os Fita foda demais. A gente tem vários discos dessa década que poderiam me emocionar, mas nenhum me emocionou tanto quanto Jesus Não Voltará, do Matheus Fazendo Rock. Nossa, foda pra mim demais. é um dos discos mais pesados em diversos aspectos da música brasileira recente. Melodia Aparecida, Pôr do Sol Marrom, a faixa de encerramento, que é de noite. Tudo que orbita esse universo criativo desse disco, a forma como o Matheus, mesmo sendo um artista independente, deu voz e espaço para outros artistas da cena local, outros artistas independentes, corpos trans, corpos gordos, corpos pretos ocuparem esses espaços dentro desse disco, para mim, assim, é uma força surreal da natureza. Também tem por trás o disco, ele foi muito querido, contou todos os detalhes desse álbum. Hoje ele tá num selo maior, então eu fico muito feliz com a ascensão do Matheus, ocupando espaços em casas de shows, em festivais.
Mas esse disco aqui, pra mim, é uma força surreal, assim. A música com a Jupe do Bairro é outra coisa, assim, absurda, que é a música de abertura. Vale muito a pena ouvir da primeira à última faixa, Jesus Não Voltará, do Matheus fazendo rock. E o show é um absurdo também. Absurdo. Exato. Bom, o número 18 da minha lista é Thiago Nassif, Mente, de 2020. É seu, amiga. Você tem um álbum torto, estranho, e já Nosso começa Prince. Nossa, e já começa com a faixa, né? Soar Estranho, que tem participação do Arthur Lindsay e da Gabriela Riley. E ele fala exatamente isso, né? Você tem me feito soar estranho. E, cara, que álbum estranho, que álbum foda, que álbum Ouvi muito criativo. Eu ouvi muito esse álbum também. Tem participação também do Vitor Araújo, Negro Léo, putz, Jonas Sael. Você gravou um programa com ele numa rádio online numa época, sim, não gravou? Na Veneno, sim. Foi um papo super legal, a gente ficou trocando ideia de músicas mil, assim. Tipo, o Thiago é mó nerd também de música, muito legal conversar com ele. Putz, eu acho foda esse álbum, assim, tipo, ele é experimental, ele é rock, mas ele tem MPB, é foda, muito foda. Bom, por fim vou trazer mais uma produção assinada por Ana Frango Elétrico, que é o Baby Blue, da Júlia Branco, disco de 2023. Lindo! Lindíssimo. Se eu tinha falado em algum momento atrás de algum disco que me emocionou falando de paternidade, esse é sobre maternidade, entre outras coisas. Maternidade psicodélica. Ai, muito bom. E é isso, assim, são letras Sim, muito mas aí, sensíveis, a voz dela é muito bonita. Não sei, esse disco me embalou nesse ano, assim. Eu acho que eu trouxe nos melhores discos e tal. É muito bom, assim, vale muito a pena revisitar esse disco. Nick vai revelar que tá esperando o filho no Isso que eu ia final do falar, programa. e eu tô grávida. De mim mesmo, né? De Luiz Carlos Prestes, se você quer ter seu filho no Brasil. Eu sou um cavalo marinho. Bom, Que raiva, Renan, puta que pariu. a minha próxima escolha é um disco que é muito simbólico de uma mudança de trajetória na carreira de uma artista, que é o Corpo Sem Juízo, da Jupe do Bairro, de 2020. Nossa, muito bom esse Eu álbum. acho que isso marca uma transição. O que pode pra- um corpo sem juízo? Nossa. Pra gente descobrir todas as potencialidades da Jupe, assim. Eu acho que é um disco que apresenta o caminho dela, de que ela cabe na música pop, ela cabe no rock, ela cabe no funk, ela cabe onde ela quiser. Eu acho que isso é muito incrível. Infinita. E a Jupe é uma dessas pessoas que o trabalho de música me propiciou conhecer, e ela é uma das artistas mais doces que eu já conheci, assim. Ela tem um acolhimento com o seu público, com o seu universo, com a sua arte, e ela tenta transmitir isso de diferentes formas. E eu acho que o Corpo Sem Juízo é esse convite dela para que a gente embarque nessa jornada junto com ela. Eu falei há pouco sobre o impacto do DJ K na cena paulistana, no funk paulistano, e eu quero agora ir pra cena mineira, porque o DJ Anderson do Paraíso lançou em 2024 o álbum Queridão, e é outra perspectiva completamente diferente pro funk. É um funk mais atmosférico, soturno, a capa, aquela imagem de cemitério, aquela coisa da bateria densa, a música que pesa sobre você enquanto tá rolando uma putaria louquíssima nos versos. Ele escolhe muito bem o catálogo de artistas com quem ele trabalha. Não por acaso foi um dos discos que mais circulou na imprensa internacional. Boa parte das publicações com foco em música eletrônica colocou esse disco como um dos 10 melhores do ano em 2024. E é um disco que leva o funk para uma outra perspectiva, então vale muito a pena mergulhar nesse disco. Ele é Queridão. Número 19 da minha listinha, Gordura Trans, com Zera, de 2022. É o terceiro álbum do Gordura Trans. É rock, é indie rock, cara. É shoegaze. Enterro dos ossos, porra. Exato, cara. Putz, que música foda, sério. Que música foda, Enterro dos Ossos. São 8 faixas, é super rapidinho também, 25 minutos de álbum. Cara, o shoegaze ali é muito gostoso, eu acho muito bem produzido, letras também bem interessantes. Acho um álbum bem completinho, assim, e uma boa sequência ali pro trabalho dos Gordura Trans. Bom, pro meu próximo eu vou com Antônio Neves, A Pegada Agora é Essa, disco de 2021. Nossa, eu amo! Bom. Eu amo. Pra quem gosta de jazz, esse aí
é absurdo, assim, tipo. Mas ele exercita coisa de samba, de rock, samba rock. Nossa, é muito foda De esse álbum. música Carioca brasileira. até não poder mais, mano. Sim, tem umas coisas meio Dorival Caymmi, meio Nelson Cavaquinho, mas numa releitura maluca. Enfim, esse disco é muito absurdo. Enfim, tive chance de ver show em que ele toca músicas desse disco também. E é muito legal ver tudo isso sendo montado ao vivo, assim, tipo. É um exercício de Sim. jazz muito bom, assim, tipo, jazz e música brasileira fudido. Eu vi no Estúdio ACP também na época, bem foda. Foi bem foda. Bom, eu não seria eu se eu não trouxesse este artista. E eu precisava colocar na minha lista. É o Vitor Ramil com o disco Avenida Angélica, de 2022, em que ele interpreta os poemas da Angélica Freitas. Os dois são artistas de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E os dois têm abordagens artísticas completamente distintas. E é muito interessante que o Vitor pegue os poemas da Angélica, que é, para mim, uma das poetas mais interessantes e mais divertidas que a gente tem na atualidade, que ela consegue inserir temas políticos, sociais, de gênero dentro de poemas extremamente leves e divertidos. E o Vitor consegue transformar isso em música pop, apesar de serem as rimas mais impossíveis de se musicarem. Ele faz isso de uma forma incrível e eu pude ver o show desse disco ao vivo. Ele faz tudo sozinho no palco, só ele, alguns violões. E é, tipo assim, muito incrível. Então, eu gosto muito de Avenida Angélica, do Vitor Ramil. Boa. Em 2018, eu recebi um e-mail de uma banda catarinense se apresentando e eu fiquei completamente apaixonado. Que era Adorável Clichê. Ai, Na tava época esperando. eles lançaram O Que Existe Dentro de Mim. E eles lançaram esse disco em 2018 e aí eu fiquei esperando um novo disco e a banda falava que ia ser no ano que vem e que ia ser no próximo e no próximo Mais e no 72 próximo. horas. Mais 72 horas, mas as coisas acontecem no tempo certo, porque em 2024 eles lançaram Sonhos Que Nunca Morrem. É um dos discos mais lindos de 2024. Tem uma das minhas canções favoritas da vida, que é Amarga, pra mim é a melhor composição deles. Mas esse disco, como um todo, é um espetáculo. Pra mim é uma transposição muito clara daquilo que o Slowdive e outras bandas de Dream Pop vêm fazendo desde o final dos anos 80, mas dentro de uma linguagem de um rock nacional, de um rock muito autoral e que é o que a Balaclava Records, nossos amigos, sempre vem produzindo. Eu acho que esse disco sintetiza muito do trabalho não só da Adorável Clichê, mas de outros projetos que orbitam esse universo desse selo que a gente gosta bastante também. Boa. Bom, vamos lá, número 20. Vou com o Zupelar, com o Ritmo Freak de 2024. Sei que Renan Ai, e que Kleber eletrônica. viram também. Ai, que menina da pista. Mas gente, eletrônica, Mulher dance, viado. house music. É muito legal, porque são 8 faixas. É bem assim, conciso. O babado todo ali tá baseado em fazer você dançar, se divertir. Tem faixas super ótimas, assim, tipo Gabrielinhas Boogie, que eu acho um babadinho. Acho muito legal. Essa Acho música o é Zupelar. muito boa. Eu acho o Zupelar. Feita pra esposa dele, tá? Para, então se controle, suas safadas. Chiquérrima, Gabrielinha. Nosso marido, Gabrielinha. Gente, eu acho muito foda, né? A gente sempre fala do Zupelar aqui, a gente gosta muito do trabalho dele. E acho esse álbum, assim, tipo... Se você também quiser apresentar quem é o Zupelar para pessoas que nunca Sim. ouviram, acho uma ótima carta de apresentação. Ritmo Freak, pistinha, bora. Bom, pro meu próximo eu quero falar de uma das vozes mais interessantes do R&B brasileiro, que é o Jean Tassi com Amanhã, descalço de 2021. Bom. Esse eu bom, ouvi bem até- Bom. Até furar o arquivo de MP3 no Toramos. Spotify. Caralho. Produção do Yuri Rio Branco, que na mesma época também estava produzindo Marina Sena. Pode Então, Pra crer. mim, esse disco é um ensaio pro disco da Maria Sena. Assim, tem uma faixa, inclusive, que tem participação dela. Com nesse ela. disco. Uhum. Nossa, esse foi o primeiro show que eu vi entre pandemia, assim, quando começou a abrir. Teve um show. Furando? Passada. Eu vi lá em Pinheiros. Isso. No negócio da cerveja lá. Sim. Nossa, eu tava trabalhando nesse negócio. Você acredita? Eu trabalhava na agência que fez esse negócio. Nossa, mas Nossa, enfim, parece outra vida. esse disco é muito bom, assim. Acho que tem o R&B, mas tem outras coisas juntos, assim, de música brasileira, de, sei lá, com quase rap. Vai pra outros campos bem diferentes. É muito bom. Bom, pra minha próxima escolha foi difícil decidir qual disco eu ia pegar desse artista, porque os dois discos que ele lançou são muito diferentes e os dois são excelentes. E eu tô falando do Carlos do Complexo.
E eu acabei escolhendo Boa. No Tengas Miedo de 2023. Eu prefiro Mas também poderia ser o Taurus. Eu acho que os dois são tão diferentes. E eu fiquei assim, gente, os dois caberiam aqui porque são dois caras do complexo. Eu acho que são muitos caras do complexo. Apesar dele ser muita pequenininho, complexidade pra uma pessoa de 1,60 m. Ele é muito pitiquinho, muito fofo. E esse disco é muito interessante porque eu acho que ele explora vários caminhos e descobre outras sonoridades, explora sonoridades latinas. Tem parcerias muito interessantes com nomes como a Bebé, a Mia Betzgal, Cyber Kills. Então acho que é um trabalho que é de apresentação muito boa pra quem ainda não Teve um conhece o trabalho. desdobramento em remixes também. Sim, que é excelente. Eu acho que quem não conhece o trabalho do Carlos do Complexo, vale começar por esse aqui, o dia que você tá assim mais pop. E quando você quer, tô cabeçuda, quero ser diferente. Vou pro Taurus, que também é bafo. Acho que os dois são excelentes. Nossa, é muito bom. Vocês falaram de pandemia. O primeiro show que nós vimos na pandemia e foi em conjunto foi Amaro Freitas no Sesc Jazz. Todos separadinhos. Saudoso Sesc Jazz, que morreu, né? Morreu, ai O Sesc que Jazz horror. morreu, infelizmente. Mas quero trazer Amaro Freitas aqui com o disco mais recente deles, que é o Iê de 2024. Incrível. Disco em que ele busca inspiração Bonitaço. na cultura amazônica. É chique esse homem, ele tem um refinamento estético absurdo. Começa pela imagem de capa, vai pros arranjos, vai pro ensaio fotográfico com aquelas tranças belíssimas Nossa, ele deles. tá lindo. Ele é um dos cheio homens de mais apliques. fashions desse mundo atualmente. Não, ele é mesmo. muito uma coisa meio Stevie Wonder no começo dos anos 80, Nossa, chique sim, demais. Sim. Então, assim, sim, Iê sim. pra mim é um disco que foi um dos primeiros discos que eu ouvi quando eu mudei pra casa nova. E eu lembro que eu só ouvia isso puxando caixa pra lá e pra cá. Assim, é um disco que mexe muito comigo. E que é um disco que acompanhou durante 2024 todo. E é um dos melhores esse ano também. Boa. Bom, vamos lá. Número 21 da minha lista. Bebé com Bebé de 2021. Que eu gosto muito. Minha menina! Nossa, Essa nossa pitica é mais uma garota. dessas que a gente pegou Nossa no colo. pitica, sim. Gente, eu gosto muito desse álbum. Eu poderia escolher o Salve-se, poderia. Mas eu quero escolher o Bebé porque… sei lá, Esse é é mais isso. Tipo, você, tem uma… amiga. E tem uma coisa mais emotiva, assim, disso. Em 2021 a gente falar dela, tipo, ver ela crescendo, nossa pitica. E, sei lá, Saltos de Realidade eu acho tão linda. Linda. Juro, eu acho… aquela música com o Fabrício também. Eu acho lindo esse álbum mesmo, assim. Ele é super curto, tem, tipo, 30 minutos. 10 faixinhas, mas eu acho tão bonito ver ela, tipo, tão jovenzinha e com tantos sonhos e com tanta voz, né? E com tantas ideias e conseguir materializar isso nesse trabalho, sabe? Eu acho muito bonito. Só uma coisa, elogiar também a bateria do Sérgio Machado Plin, que é o produtor dela nesse e no trabalho seguinte, que é meio que o maravilhoso. parceiraço criativo dela também. Maravilhoso, maravilhoso. Boa, amigo. É isso. Bom, próximo eu vou trazer um disco que eu roubei da Isa em 2023 várias vezes. Eu não sei se eu tô roubando Falso. de novo. Que é o roubou Frederico também. Eleodoro Mas é o que com você The mais Weight of the faz, né, Nick News. Silva? Sim. Ele é assim. Ladrona! Ladrãozinho. Esse disco é um absurdo, assim. Tipo, vai pra uma coisa meio jazz, meio pop, meio MPB. É tudo isso e nada ao mesmo tempo. É lindo, assim. Tipo, Poética. letras cantadas em português, em inglês. Certeza que ele roubou Verdade. essa frase de alguém também. Porra. Para, depois a gente vai dizer que a gente tá atacando ele. Enfim, segue aí. Foi vai. dito. Que a gente tá Heterofobia, atacando o hein? menino. Eu vou agora com duas artistas que foi muito bonito ver a evolução delas, o quanto elas melhoraram tecnicamente e artisticamente, o quanto elas encontraram o seu público, que são as Irmãs de Pau, com o disco Gambiarra Chique, parte 1 de 2024. Eu vi o show delas recentemente, é tipo assim, uma catarse pop. Elas pegam o funk, elas pegam todo aquele universo e elas fazem, tipo assim, uma festa no palco. Então tem, tipo, coreografia, tem baile de dança, tem toda uma fervescência, uma coisa que é muito interessante e é muito Tem bonito louvor ver. gospel. Tem louvor gospel. Tem todas essas coisas que constroem esse universo artístico, mas também de vivência das duas artistas. Elas conversaram com a gente no Por Trás do Disco e elas explicaram um pouco do que seria essa gambiarra chique, do quanto elas estão crescendo. E é muito legal de novo ver artistas que a gente acreditou se desenvolvendo e cada vez maiores. Esse ano elas estão no bloco da Pablo, ao lado da Pablo Vittar. Então tô, tipo assim, muito E feliz a por Save da elas. Lisa.
tipo, muito legal, é muito incrível ver elas crescendo e espero que elas ganhem cada vez mais espaço. A gente tem vários artistas que lançaram coisas no final dos anos 2010 e aí ficaram apagados ali por conta da pandemia e voltaram completamente reformulados nos anos 20. E uma delas é Maria Beraldo, porque ela lança o Cavalo em 2018, que ela conseguiu excursionar, e aí veio a pandemia, ela foi fazer outras coisas, foi fazer trilha sonora, foi fazer colaborações foi produzir, foi compor para outros artistas, e ela voltou em 2024 com um dos discos mais impactantes que eu já ouvi, que é o Colinho. É um disco de uma força absurda, onde ela meio que organiza tudo o que ela sempre quis fazer. Tem ecos de Frank Ocean, mas tem ecos de vanguarda paulista. É um trabalho que ela vai para diferentes campos da música de um jeito muito único. Colaborações com Zélia Duncan, Ana Frango Elétrico, Negro Léo. Foi, eu acho que, um dos melhores shows que eu vi ano passado. E, assim, o disco em si, ele só cresce toda vez que eu retorno para ele. Boa. Bom, vamos lá. Número 22 da minha listucha é Mundo Vídeo com Noite de Lua Torta de 2024. Amo. Gente, a gente falou, né? Tipo, meio que não dá pra classificar muito o que esse álbum Pop rock. É pop rock alternativo ali. O Gael e o Vitor, eles brincam muito com as possibilidades nas faixas. Acho que esse álbum é meio sobre isso, assim, tipo, é sobre exercitar possibilidades em cada faixa ali, tipo. Acho que deve vir de algum lugar criativo deles se desafiarem musicalmente, assim. Eu acho muito legal, tem várias participações, Ana Frango Elétrico, Puto de Paris. Putz, tem alguma coisa entre Lulu Santos do pop e alguma coisa de umas guitarras mais tortas de sei lá quem, tipo... Mas é muito carioca ao mesmo tempo. Gente, eu acho uma confusão muito gostosa esse álbum, assim, eu tipo... amo esse disco. Eu lembro que eu fiquei bem confusa quando eu vi, mas de um jeito legal, assim. Eu falei, nossa... Uau, quanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. E é pra cima, assim, é fã. E um dos caras toca com Havaianas. Exato, o Gael sempre tá de Havaianas. Carioca demais, divo, de boné. Um beijo, Gael. Pra minha próxima eu vou com Tori The Sese, disco de 2023. Eu e Kleber gravamos um por trás do disco com ela, foi muito bom. E é um disco muito absurdo, assim. Tem produção do Benjil, Bruno de Lulo, Domênico Lancelotti. Enfim, é um disco muito pessoal, assim, muito bonito. A capa tem uma coisa de ser espinhosa, mas ao mesmo tempo é super orgânica. E acho que isso também tem no disco, assim, de conseguir trazer essa coisa, sei lá, que é bem pessoal, mas ao mesmo tempo é meio espinhosa, assim, tipo, te machuca em algum ponto. É bem bonito esse disco. Poetizou. Bom, a minha próxima artista é uma artista que pra mim tem um valor pessoal muito grande, mas eu também entendo ela como uma das artistas mais interessantes da sua geração, que é a Tássia Reis. E eu trago aqui Topo da Cabeça de 2024, que é um disco extremamente bem produzido. A Tássia Reis ela criou na sua própria carreira uma liberdade para poder transitar entre diferentes gêneros, entre diferentes espaços, fazer parcerias que são muito verdadeiras e sinceras para ela. E eu acho que Topo da Minha Cabeça representa isso muito bem. Ela pode estar ao lado da Tulipa Ruiz, ao lado do Kiko Dinucci, ao lado do Criolo, ao lado de quem ela quiser, e ela faz ali o som que tem a cara da Tássia Reis, assim. Eu acho que é um disco muito, muito lindo, um design gráfico absurdo, assim. Todos os detalhes que ela criou para esse trabalho são muito bem cuidadosos. E tem uma entrevista que eu fiz com ela lá no Monkey Bus, que ela conta, tipo, os detalhes desse processo todo. E é muito interessante, porque ela é uma dessas artistas que sempre vale a pena ouvir. O Nick falou de paternidade, falou de maternidade a noite toda aqui. Mas é porque eu quero confessar pra vocês, eu estou grávido de Negro Léo. Porque quando ele lançou dizer que estava lactante. Eu lactei, eu fui... olha, abocanhada por Negro Léo nesse disco. É um álbum que exala sexualidade, é um disco que discute o sexo de uma maneira muito explícita e gostosa. Ele parte de um olhar para a música do boi, que é muito próprio da cultura maranhense, que é da onde ele vem, mas ele perverte isso de uma experimentação eletrônica muito única, colagens mil, sobreposições, a percussão desse disco é um absurdo, os ritmos, as camadas de vozes,
tudo dentro desse álbum pra mim, assim, cresce como a minha barriga. Então eu trago aqui Hela, do Negro Léo, um discão que também saiu pela QTV, mas um trabalho absurdo desse cara que todo disco leva o ouvinte pra uma direção completamente diferente. Bom, vamos lá, número 23. Eu vou com Giovanni Cidreira, com Nebulosa Baby, de 2021. Tudo! Eu e Renan Guerra gravamos um por trás do disco também com o Giovanni na época. O papo foi bem legal. Gente, eu gosto muito desse álbum. Tem produção do Bank, do Bugarins. Participação de um monte de gente, tipo Ava Rocha, Jupe do Bairro, Alice Caymmi. Putz, é muito interessante. Tem um monte de gente rolando. Um monte ali. mesmo. É brabo. Jadson, enfim. Fez um showzão no Primavera também. Foi um dos melhores shows nacionais que eu vi, foi desse disco. Eu não vi. Foi naquele teatro redondão lá, eu sabe? Eu não vi Nossa, esse. foi absurdo, amiga. Absurdo. Bem foda. Então, todo o projeto também, eu lembro que a gente falou disso, da capa ser foda. Enfim, ele é um álbum bem visual, assim, né? Ele fala muito sobre ancestralidade, mas também tem por esse caminho afrofuturista, assim, tipo, é muito legal, é fresh esse álbum. Eu lembro que a gente ficou bem impactado na época quando saiu, assim, todo mundo gostou aqui. Então esse é realmente um dos álbuns que não podia faltar na nossa listucha. Boa, eu já tinha roubado da Isa agora eu vou roubar um do Kleber, que é o Talim, Cravinhos, I Love You, L'Angelo, Pirlo e VCR Slim, com Maria Esmeralda, descasso de 2024. Eu não sei, esse disco, assim, eu ouvi pra caralho ano passado. Assim, bagunçou minha cabeça de um jeito muito Mudou bom, a química assim, do cérebro. Também. Mas é bom demais esse álbum, né? Puta que pariu. Eu fico tão feliz com a ascensão deles, de ver circulando em outros lugares, em festival, em show. Merece muito. Discão muito bem produzido. Muito foda. Kleber fez um por trás do disco que foi muito legal. Eles falaram muito do disco, assim, eles foram muito... É um dos mais longos que a gente já gravou. Sim, enfim, esse disco é muito bom. Conceitual, rap... Puta, foda. Bom, pra minha antepenúltima escolha, eu vou com Luísa Brina, com Prece, de 2024. É seu eu acho esse. Acho que é um disco que apresenta muito bem a Luísa Brina, que é uma artista que tem uma carreira super longa e ela tem uma particularidade ali na sua forma de compor, na sua forma de olhar a canção, de enxergar os instrumentos. E acho que esse é um disco que ela cresce muito. Ela transforma essas canções que ela chama de preces ou de orações, porque ela não é uma pessoa que tem uma formação religiosa, mas ela entendia a canção como esse espaço de sagrado para ela. Então ela transformava essas dores, essas necessidades, essas questões em música. E o resultado é esse disco extremamente bem produzido e bem arranjado. Um trabalho lindíssimo que tem por trás do disco aqui no podcast com ela, em que ela conta várias dessas histórias das faixas. Vale bastante conferir. Vocês não acham que a gente ia encerrar uma lista dos 100 melhores discos brasileiros dos anos 20 sem Bugarins? E é óbvio que a gente precisa falar sobre Bacuri, disco que eles lançaram em 2024, o primeiro álbum de inéditas deles depois de muito tempo. Mais uma dessas bandas que teve um ápice ali no final dos anos 10. Tem a pandemia, eles decidem revisitar os arquivos e aí eles voltam com esse disco que inicialmente era para ser produzido pelo Brian Eno. E aí eles voltam de um jeito muito maluco, ainda mais potente, mais criativo, mais inventivo, com um showzão ao vivo em cima dos palcos. É um absurdo. Tem por trás do disco com a banda toda contando todos os segredos desse álbum, as propostas, o que eles queriam fazer. Todos os segredos, todos. Todos os segredos, até aqueles que eles nunca contaram antes. Então, ouça aí. Boa! Bom, vamos lá. Número 24, eu vou com BK. Eu poderia escolher o Ícaros, mas eu vou com o Líder em Movimento. Eu lembro que na época esse. eu gostei muito desse álbum. Eu ouvi bastante na época. São 10 faixas. Tem um lado, né, tipo, é super político, mas tem momentos, assim, super... Tem coisas doces, sabe? Assim, tipo, no meio ali, tem aquele sample distorcido de God Only Knows do Beach Boys. Cara, tem faixas muito fodas, assim, tipo, conta ali uma história, né? É meio que um bloco de músicas que elas estão interligadas de alguma maneira, assim. Eu acho muito foda e eu lembro que na época foi um álbum que, tipo, me impactou bastante, assim. E eu acho que é também
esse álbum que daí impulsionou mais o BK, né? Tipo, colocou ele mais num lugar que agora ele tá gigantesco. É isso, assim. Tipo, eu acho que é meio que o começo dessa super ascensão dele, assim. Bom, não poderia terminar essa lista sem um disco de rock esquisito. E eu vou falar de Odradek com Liminal, disco de 2022. Boa. Acho muito bom o trabalho desse trio, bom. Assim. Eles vão pra uns campos muito esquisitos de, sei lá, rock progressivo, de math rock, de rock experimental, de rock alternativo. Mas, ao mesmo tempo, tudo faz sentido, assim. É um encontro muito interessante de todas essas coisas formando um disco bem experimental. Bom, os meus álbuns de fechamento, os dois apontam para futuros. Então, o meu penúltimo álbum é algo que eu venho falando há meses neste podcast, que é Kate da Voz e as Abusadas, mais uma vez atormentadas e remixadas, que é o disco de 2024. Elas lançaram 2 discos em 2024. Elas fazem um som que tem uma base ali do funk, tem uma base poética do funk, mas que tem bases eletrônicas muito pesadas. Então tem batidas muito rápidas, então tem coisas que vêm ali do house, do trance, de vários espaços da música eletrônica. E o mais absurdo disso é que se transforma, no final das contas, num acontecimento punk, assim. O show delas é um negócio que as pessoas fazem roda punk pra dançar, assim. E é incrível, é uma das coisas mais interessantes que eu vi nos últimos tempos. Eu sou completamente apaixonado pelas meninas. Tem camiseta e tudo, faço panfletagem por elas, estou com elas até o final. E eu acho que o Renan é igual aquelas crentezinhas que ficam nas esquinas, sabe? Sim, elas sim. acredita que elas já fizeram show, que elas estão vestidinhas de crente com look gospel. Elas até queriam fazer de novo. Cara, elas são a coisa mais punk que a gente tem atualmente. Que é tipo assim, elas foram tocar no interior de São Paulo, a polícia proibiu que elas fizessem show, sabe? Puta elas que são pariu, eu amo essas histórias. Enfim, elas são incríveis. Kate da Voz, as Abusadas, atormentadas e remixadas. Eu amo que o Renan puxou pro futuro, porque pro futuro da música brasileira, ele é político mais do que nunca. E eu encerro a minha lista com o De Silvestre, produtor rondoniense, que é um dos mais interessantes da cena paulistana. Infelizmente, a gente não conseguiu comentar sobre o disco dele, porque a gente antecipou a nossa lista de final de ano no passado. Mas eu faço questão de trazer aqui, encerrar minha lista. Pra mim, é um nome da vanguarda do funk paulistano e principalmente um cara muito antenado politicamente. Tá sempre com seu bonezinho do MST, bandeira da Palestina ali, e sempre com entrevistas muito boas. Ele tem muita consciência do que ele tá fazendo. Tanto ele, quanto o DJ K, quanto o DJ Anderson no Paraíso, traz essa questão política pro funk, que é uma coisa que na década passada o fenômeno Condzilla e o funk ostentação acabou sufocando muito, e eu sinto que existe uma reconexão com o funk atual de provocar, de trazer questões que as pessoas às vezes não têm consciência de levar pra pista de dança, mas que são parte do nosso cotidiano, e esse disco do De Silvestre faz muito disso. Fora que é um espetáculo de música eletrônica e em suas formas mais absurdas possíveis. Então eu encerro a minha lista aqui. Boa, bom, meu número 25 aqui da listinha é Jambu com Tudo é Muito Distante, de 2023. Tudo que álbum divertido. Grupo Manauara, Jambu. Ai, gente, eu lembro que, sei lá, quando eu ouvi, me veio coisa de Charlie Brown na cabeça, sabe? Assim, tipo, veio uma... Sim, é bem referências. Vibes boas. Tipo... Vibes boas e juventude maloqueirada, mas ao mesmo tempo tem ali umas coisinhas, né, de Terno Rei. Enfim, eu achei muito divertido. Eu acho que vale deixar aqui também como algo nesse lugar do futuro, assim, tipo da juventude roqueirinha, que eu gostei bastante. É isso. Futuro Boa. é pop rock. Eu falei há pouco do Maria Esmeralda, que é um lançamento do Sujo Ground, um selo das coisas mais interessantes que tem rolado nos últimos tempos, assim. E acho que o Servo é mais um desses artistas muito interessantes pra ficar de olho. O disco chama Hiato Entre a Necessidade e o Ego. É uma das coisas mais interessantes que eu ouvi no ano passado, assim, sobre o fazer artístico mesmo, assim. Acho que ele tensiona a todo momento o processo de criar coisas, a vida pessoal dele,
o que levou ele a fazer essas coisas. Sei lá, uma discussão de arte muito interessante, sim, eu gosto bastante. E o meu último disco, como eu falei antes, que era Apontando pro Futuro, é um desses discos que saiu no final de 2024 e que ficou de fora de muitas listas, mas é uma das coisas mais interessantes da atualidade, que é o EP 4x4 do Musão, que eu acho, assim, completamente incrível. Eu acho o Musão dos artistas... Eu acho o Musão um dos artistas mais interessantes da atualidade. Eu acho, assim, completamente incrível como ele transita entre o universo do rap, como ele é chamado por grandes artistas para que ele faça a produção, ao mesmo tempo que ele tá do lado de meninas como a Kate da Vozes Abusadas e as Irmãs de Pau ali produzindo com elas e criando coisas incríveis. E sabe o que ele tá ocupando também, amigo? Espaços acadêmicos, que eu já vi vários vídeos dele dando aulas em universidades falando sobre o processo artístico dele, e é maravilhoso. Ele tem um processo de criação, a gente já assistiu ele em alguns documentários de funk falando sobre isso, que são absurdos, assim, a forma como ele fala, a forma como ele explica, o olhar que ele tem, tanto pra produção musical quanto pra indústria musical, é tipo assim, foda pra caralho. Eu acho que esse disco é tipo assim, muito interessante, porque aponta para vários caminhos que reforçam o quanto a música, o funk é música eletrônica brasileira e precisa ser respeitado nesse espaço. E é muito interessante que ele faz ali conexões com vários artistas. A gente tem o MC Laranjinha, a gente tem o Garimpos, tem o MC GW e tem a Bia Soul na faixa que é tipo assim, absurda, que é pompoarismo, o hit do momento. Então, amo DJ Musão. Toca pra ela. Um low profile da piroca grande. Fechamos, meus amigos. Fechamos assim. Que legal. Sem discos pra você ouvir do primeiro ao último, da putaria à política. Sentiu falta de alguma coisa? Problema seu, grave seu podcast. Até eu senti falta de algumas coisas que... A lista que você organizou tinha várias outras coisas que ainda podia entrar. Eu também fiquei com dor no coração, que a gente deixou muita coisa de fora. Mas vai lá no nosso Instagram ou no Spotify e coloca aqui quais são seus discos brasileiros favoritos dos anos 20, quais são os discos que você achou que ficou faltando. Conta pra gente que a gente lê no próximo programa. Eu sou @KleberFak em todas as redes sociais e praticamente todos esses discos eu resenhei lá no meu site musicainstantanea.com.br. Doida. Bom, eu sou @AlmeidaDora no Instagram, AlmeidaDora _ no Twitter, e é isso. Eu sou _Renan Guerra em todas as redes, vocês me leem lá no Screenel e toda sexta-feira tem minha newsletter no Substack. Eu sou @Nick Silva em todas as redes sociais e você lê meus textos lá no Monkey Bus. Não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais, @podcastvfsm. Siga, compartilha, avalie, mande pro seu artista favorito que a gente recomendou aqui. Marca a gente. Olha, o podcast falou do seu disco na lista dos 100 melhores. Pode compartilhar. E se puder, quer apoiar 4 pessoas que trabalham em outros empregos e dedicam 2 horas da vida semanais para gravar esse podcast aqui com coração e com pesquisa e com apuro e 2 com horas você tá técnico. chutando baixo, hein? Então. Só pra ficar editado. Porque eu penso aqui, a semana pessoal. inteira nessa merda aqui. Mas sejam os nossos queridos apoiadores. Não chama de merda também não, vamos ter o respeito. Eu penso mais do que 2 horas nessa beleza toda semana. Essa delícia. Sejam de nossos apoiadores. Por apenas 5... Gente, vai tomar no cu. R$5 não é nada. Isso Ofendendo não paga a os bebida do ouvintes. seu carnaval. R$5 por mês. Nem você ajuda o nosso podcast a crescer. Tem camiseta, tem brindes, tem coisas exclusivas, ouve podcasts com antecedência, participa do nosso grupo fechado para os apoiadores, que é sempre movimentadíssimo, e assiste as gravações ao vivo aqui, ó, vê babados, coisas que a gente acaba cortando na edição pra gente passar do filtro do cancelamento, e participa aqui, ó, como o Vinícius Correia, Leonel Moura, Miriam Marinho, Fabrício Neri, Tuane Malman e iPhone da Mariana, que estão aqui com a gente nessa listão dos 100 melhores discos da década até agora. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Tchau, tchau! Tchau! Esse podcast foi editado por Nick Silva.